Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Isso Não É um Podcast. E hoje eu recebo ela, uma grande educadora, comunicadora, escritora maravilhosa, Alexandra Gurgel. Bem-vinda! Obrigada! Tô animada, tô feliz. Obrigada por ter me chamado, amiga. Tudo, vai ser tudo. A gente tava falando ali no off, né, que a gente tava conversando, que eu comecei a te seguir. Acho que nem tinha, eu nem era do Instagram, assim. Eu te conheci no YouTube, e eu nunca tinha ouvido falar de... Eu já era velha, já era velha. Já tinha, sei lá, 25 mais. E eu nunca tinha ouvido falar, assim, de gordofobia, de body positive. Quando eu descobri esse conceito, body positive, eu falei assim, gente, que é isso? E muda as coisas. Então, eu tô muito feliz de te encontrar hoje por isso, assim, porque foi a partir de você que eu fui entender que, assim, existe um corpo e esse corpo é agredido, né, de muitas formas, discursivas, práticas, protocolares, de muitas formas. Então, queria que você me contasse um pouco, assim, eu tô te contando como eu cheguei a você, queria que você contasse como que você chegou até você chegar a mim, assim, como que você chegou no YouTube, como é que se deu isso? Cara, no YouTube eu sempre fui uma criança gorda, né? E aí, eu lembro que nos anos 90, você ser uma criança gorda não é legal, gente. Não é legal, acho que nunca, né? Principalmente porque você sempre, quando começa a comparação, começa a estar no colégio, eu sou a única gordinha aqui, então, né? Quando começam a colocar isso como um problema, que você vê problema, porque até então você é só uma criança. Eu lembro que minha mãe me levou no médico, e o médico, o endocrinologista, virou pra mim e falou, olha, ninguém vai te querer porque você é gorda, viu? E aí eu lembro de eu ouvir isso e eu falei, gente, sabe, uma criança, né? Isso já é cruel a gente ouvir isso adulta, imagina uma criança. E aí, cara, na época, tudo que o médico falou fez sentido, porque no desenho, nas revistinhas, em todos os lugares, não tinha ninguém como eu. Então eu comecei a entender que o objetivo da minha vida era ser aquilo, né? Ser como uma princesa, ser padrão, né? O que eu tinha como padrão, que era ser a princesa, né? Era ser a Sandy, era ser o namoradinho do Brasil. Então, quando você bota isso como meta desde criança, é muito difícil. E, infelizmente, é uma realidade de muita gente, né? Muitos anos de internet, quando eu falo sobre isso com as pessoas até hoje falam, eu comecei a não gostar de mim muito cedo, muito criança. E a partir desse processo todo de não gostar de mim, de buscar fazer... Não tinha internet ainda, né? Aí quando surgiu a internet eu comecei a pesquisar como emagrecer, como ser magra. E aí entrei em sites de anorexia e bulimia, que é famoso Anemia. Que aí tem, não sei se você já entrou nisso, assim, é um submundo, que até hoje eu nunca fiz um conteúdo sobre isso, de tanto que isso me dá gatilho e quanto isso é terrível, porque tinham orações de ódio ao próprio corpo, assim, sabe? Ensinando você a se odiar, a se olhar no espelho e falar o quanto você é porca, o quanto você é nojenta. E eu lembro de eu, com 12, 13 anos, olhando no espelho e falando, você é porca, nojenta, não sei o quê, sabe? É uma coisa absurda. E aí, pronto, aí comecei na vida de transtornos alimentares, comecei a low food, sem comer. Aí comendo 300 calorias por dia e me achando um lixo inútil por não conseguir ter... eu falava que eu queria ser anoréxica, né? Eu queria ter o corpo da anorexia. Então eu falava, nem isso você não consegue vomitar. Então assim, o meu processo inteiro foi achando que esse problema que eu vivi era um problema só meu. Que era uma doença secreta e que, sabe, quando começou a surgir o Orkut, que eu falei, tem mais gente que passa também com esse negócio de vomitar, que não consegue vomitar, então vamos aprender a vomitar. Entrava nesses fóruns para aprender realmente a ter o transtorno, sabe? Sem saber o que eu estava fazendo. Achando que, de certa forma, estava me fazendo bem. Que ia ser bom, porque eu ia ser magra. E, infelizmente, era isso que eu ouvia da minha família, de todo mundo, que tipo assim, quando você emagrecer, os seus problemas vão se resolver, que aí os meninos no colégio vão querer ficar com você, porque ninguém queria ficar comigo. Eu tive que entrar no estereótipo, né? Porque a gente entra num estereótipo eu aprendi isso depois, né? Pra sobreviver, né? Então eu entrei no estereótipo da gorda valentona, da gorda engraçadona, até um pouco exagerada, sabe? Meio porra louca. E virei, com 1,75 m, desde 12 anos, virei a best friend dos caras, sabe? Porque eu já era grandona, era melhor nos esportes e tal. Então acabei entrando nesse estereótipo pra sobreviver. Por muito tempo eu achei que eu era isso ainda, né? Só na terapia eu fui entendendo depois que eu criei essa casca para sobreviver a toda a minha adolescência, esse período, né, onde você está formando a sua personalidade, onde tem a questão do afeto, que no meu caso foi negado. Eu nem sabia da minha sexualidade ainda, né? Então eu estava esperando que os homens me quisessem, e mesmo que fosse mulher, eu também ia entrar nesse padrão, mas eu queria ser bonita para agradar aqueles meninos. Então nada ao meu redor
realmente corroborava para que eu tivesse o corpo que eu tenho e que eu me aceitasse, que eu me amasse. Até porque ainda tinha questão de saúde, né? Porque o saudável é ser magra. E é engraçado, porque falam que o saudável é ser magra, mas ao mesmo tempo ninguém pensa que você faz qualquer coisa para emagrecer. Então, eu fazia dieta, eu ficava sem comer, eu não comia, eu desmaiava, eu tomava às vezes só leite, tomava todos os tipos de remédio, eu tinha todos os tipos de transtornos, eu queria me matar, porque aí eu comecei a criar tendência suicida, mas não importa. Se eu fosse magra, automaticamente, para as pessoas, eu ia ser saudável. Porque não importa. Era aquela coisa, eu quero vestir 34. Nem que o meu caixão seja 34. Era essa frase, assim, sabe? Garotas bonitas não comem. Então, assim, foi criada tudo nesse sistema onde, infelizmente, acho que muita gente que está ouvindo, que está vendo, vai se identificar também. E até que com 23 anos, eu já tinha passado por altos e baixos, todo tipo de dieta, odiando meu corpo, me odiando. Tinha tido um namorado e deu tudo errado. Tinha passado por uma situação de estupro também. Então, assim, foi tudo piorando. Mas com 23 anos, a minha mãe me chega e fala assim, Xanda, fiz uma abdominoplastia com um médico incrível que já fez na minha amiga, da minha amiga, da minha amiga. E eu quero te dar de presente você fazer uma lipoescultura. Eu falei, claro. A solução pra sua vida. Meu Deus, claro, é a chave da felicidade. Aí eu falei, vamos. E aí ela me deu, só que eu falei, eu quero botar silicone também. Ela falou, não, silicone não, é perigoso e tal. Eu falei, não, vou botar silicone também. Meu sonho era o silicone. Aí tá bom, fomos. Eu lembro que eu entrei no médico, a primeira coisa que o médico falou foi, nossa, seu nariz é torto. Aí eu, tudo bom, bom dia. E aí, tipo assim, até hoje o meu nariz, eu olho pra ele, eu lembro do médico falando que o meu nariz é torto. Eu falei, não, eu vim aqui pra ficar magra, moço. Eu vim aqui pra ficar com o corpo totalmente diferente. E aí, eu fiz a lipoescultura. Essa lipo, ele tirou 9 litros de gordura do meu corpo, ele tirou da pepeca, gente, tudo que é canto. E botou em outros lugares. Eu fiz o Bumbum Lift, que acabou de sair um dado de que é uma das cirurgias mais perigosas do mundo. É mesmo? Que é muito fácil de você morrer, porque você pode... O que acontece? O médico tira a gordura do corpo e ele injeta em outras partes o que não tem gordura. Como no meu caso era a bunda, o quadril, eu não tenho muita gordura embaixo. E aí, se você acertar um vaso sanguíneo, alguma coisa, você pode morrer, pode necrosar. Isso, é muito sério, eu não sabia disso. E eu lembro que eu tava pelada na maca, os meus pais não queriam que eu fizesse esse negócio na bunda. E o médico assim... Eu nunca falei que eu tava pelado, obviamente. Na maca, já meio grogue, o médico... Vamos fazer o negócio da bunda? Vamos. Seus pais não deixam. Falando com você. E eu lembro de eu fazer assim, vamos, eu quero ficar gostosa. Sabe? E ele fez, graças a Deus, não tive problema nenhum com isso. Mas eu lembro que eu acordei da lipo e ele tinha amarrado uma faixa na minha cintura. Essa história, uma loucura da faixa na cintura. E tipo assim, ele amarrou uma faixa dentro da cinta, eu tava usando uma cinta P. E eu desse tamanho. Eu ficava assim, sabe? E ele amarrou uma faixa, ele falou, olha, você não pode engordar. E essa faixa, porque foi muito difícil construir sua cintura na lipo, então precisa manter a cinturinha. Eu falei, tá. E ele falou, mantém essa faixa dentro da cinta. E eu mantive, foi isso que hoje me deu fibrose, eu tenho muitas dores, é uma coisa que só sai com outra lipo, que eu não sei se eu quero fazer, acho que eu não quero fazer. E teve a questão do silicone também, que hoje eu descobri problemas, mas enfim, voltando. Enfim, passei por tudo isso, e 3 meses depois dessa lipo, eu tive tantos problemas, fiz todos os radiofrequência, drenagem linfática, tudo para não ter esses negócios que eu tive e começando a sentir dor, desmaiava porque o médico me deu remédio tudo errado, sabe? Um médico bosta. Hoje ele tá caçado. Ele acertou na minha mãe, acertou nessa tia do caramba 4, mas comigo deu merda, ele tá caçado hoje. Minha mãe não me fala o nome dele, eu sei que o nome dele é Pedro, mas não lembro o sobrenome dele, mas ele tá caçado. E aí, 3 meses depois da lipo, eu tava gostosa. Eu fiquei gostosa. Por mais que eu tivesse esses problemas, eu lembro de me olhar pelada assim no espelho e eu ficar assim, nossa, eu tô igual uma Kardashian. E até me deu até coragem de criar perfil daquele negócio de internet, assim, sabe? Na época, acho que era Badu. Aí eu criei o perfil no Badu. De relacionamento. Eu lembro de eu sentar na internet pela primeira vez digitar e assim, eu sou gostosa. Qualquer um vai querer ficar comigo, sabe? E senti isso. Só que eu tava achando bonito, só que eu tava triste. Eu tava me sentindo um lixo. Então eu não conseguia acompanhar. Sabe quando você realiza os seus sonhos, você tá bonita. E eu tava super triste, eu tava infeliz, tava depressiva. Eu não sabia o que tava acontecendo. Tanto que chegou ao ponto de que... Eu conto isso no meu primeiro livro, né? Que se chama Pare de Se Odiar, Não É à Toa. Que eu tentei me matar. Logo depois disso tudo. Tipo, a chave da felicidade estava ali, abri a porta. E não era a porta da esperança, né? E era pelo contrário, assim. Eu percebi que eu mudei toda a minha imagem. Tava com o corpo exatamente do jeito que eu sempre quis. E eu tava triste, infeliz. Então foi uma situação que quando eu sobrevivi a essa tentativa, né? Que eu fui socorrida, eu falei, caraca, eu tenho uma segunda chance. Tenho uma história aí pra eu viver. Aí meu lado místico
Falou, não, então não era pra eu estar viva, sabe? E pelo que eu fiz e tal. Então, assim, hoje... Logo depois disso, eu comecei a desconstruir todos os conceitos que eu tinha de tudo. Porque eu fui criada como uma bolsominion, gente. Então, assim, eu fui criada pra ser assim, sabe? Então, eu comecei a desconstruir conceitos, primeiro, de religião, né? Porque eu era muito conservadora nesse quesito. Mas você era o quê? Evangélica? Eu era católica, já tinha sido evangélica. E sim, eu era muito ferrenha, assim, sabe? Ah, eu lembro que você tinha Conheci um o negócio. Papa. Eu lembro que você postou uma coisa Conheci dessa. os 2 papas, assim, nesse nível. Ah, não, vamos ser católica mesmo. E, enfim, adorava isso. Só que eu me castrava, literalmente, Sim. sabe? Então, comecei a expandir meus horizontes, assim, culturalmente também, a partir da religião, que foi a minha porta para desconstruir o resto das coisas. Aí fui entrando no assunto de feminismos, fui lendo sobre libertação feminina, sobre... Meu Deus, as mulheres não podiam votar há 90 anos, sabe? Mas como que você foi descobrindo isso? O que te abriu? Porque aí eu, como jornalista e como escritora, eu comecei a procurar livro. Eu fui lendo livro. E aí li até pessoas que eu não gosto muito hoje, que é a Naomi Wolf, que foi importante na época, para eu falar que é isso acontece? Né? Enfim, ela virou... Negacionista, antivacina, virou meio doida. E até tem questões no livro dela também que são questionáveis. Só que ela me fez pensar em algumas coisas. Foi muito importante esse livro pra mim. O Mito da Beleza. O Mito da Beleza, E vários outros, a Beth Friedan também, tipo, Mística Feminina. Muitos livros que eu comecei a ler, eu falei, caramba, existe um mundo. Sabe aquela coisa de abrir o seu mundo? Eu era uma garota. Aí abriu o meu mundo assim, que eu falo, caramba, o que eu passo, muita gente passa. Não é uma coisa solitária, sabe? E eu falei, vou criar um canal. E eu lembro que ao meu redor, ninguém falava disso. Eu queria falar isso com as minhas amigas, tudo... Não, Alexandre, nada a ver. Vamos... Aí a gente tinha um grupo no WhatsApp que era... Como é que era? Nesse carnaval eu não quero ser baleia, quero ser sereia. Sabe? E a gente ficava... A gente queria emagrecer, fazia grupo disso junto, tudo bem. A gente se motivava, a gente achava que era o certo. E eu lembro que essas minhas amigas não me apoiaram nesse negócio de falar na internet. Porque nessa época tinha uma imagem queimada do feminismo, né? Era assim, feminazi, era uma coisa que na época não era só legal. tinha Jujut, assim, que era um pouco bem vista nesse lugar. E até então também era bem cancelada pra esses trolls todos, né? E ela era uma das únicas. Inclusive, a gente fez faculdade junto. Eu lembro de ver ela falando assim, caraca... E ela me inspirou, sabe, também. Do tipo assim, pô, olha lá, uma pessoa real que tá na internet, sabe? E aí, quando eu criei o canal, assim... Começou a virar, tipo, uma comunidade do Orkut. Das pessoas começaram a chegar. E aí, foi aos poucos. Ainda foi muito... Eu falava sobre cultura do estupro. E assim, eu lembro que foi a primeira vez... Eu tinha 600 seguidores no YouTube, gente. 600 inscritos, 600. Não era 1000, não. 600. E aí, eu lembro de vir um cara me dando meu endereço, assim... E falando pra mim que ia me estuprar na minha casa. Isso. E aí eu lembro que eu me tranquei em casa, eu chorava. Eu falei, eu vou largar essa internet, eu vou largar isso, eu vou largar essas coisas. E eu chorava, liguei pro meu pai, fui pra casa dos meus pais, assim. E aí depois falou, não, gorda não merece nem ser estuprada. Juro. Isso. Aí falou que ia divulgar meu endereço pras pessoas. Então, assim, isso foi o meu primeiro contato, assim. Quando eu falei, dei uma opinião mais séria. Já tinha falado de gordofobia, mas quando eu falei de cultura do estupro, foi um vídeo que viralizou na época. Tinha 10 mil views. Pra mim, isso era viralizar muito. Para 600 seguidores. E aí começou essas coisas de ataque, de ódio, de hate. E eu falei, que é isso? E as pessoas ao meu redor, Xanda, para com isso. Pra que você tá fazendo isso? Ninguém vê. Só tem 600 seguidores, não sei o quê. E eu continuei, sabe? Mas aí eu comecei a parar de falar de coisas relacionadas a feminismo. Relacionadas a machismo, sabe? Porque eu comecei a ficar com medo. Medo. E falava de gordofobia e as pessoas me chamavam de doida, de polêmica, de você quer engordar todo mundo, quer que as pessoas sejam gordas. Gente. E ninguém entendia nada, assim. E falava, você nunca vai fazer público marca nenhuma, porque o que você fala, você tá sendo contra a saúde. Aí vem a primeira marca, é um banco. Aí eu falei, caraca, que isso, entendeu? E aí foi isso, assim, eu fui acreditando muito nas coisas. Tô falando pra caramba. Fui acreditando muito nas coisas e vim pra São Paulo. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Mas foi muito pessoal, sabe? Foi muito do tipo, o meu primeiro vídeo, que é gordofobia, de janeiro de 2016... de janeiro de 2016, eu vejo hoje, eu falo, tadinha, não sabia nada. Mas é importante, entendeu? Tinha muito pouco conteúdo sobre isso, sabe? Sim. Eu faço o meu senso quando eu tô no táxi, quando eu tô nos carros, eu falo assim, você conhece a palavra gordofobia? Aí a pessoa fala, conheço. Eu falo, legal. Sabe? Porque antes era isso, tipo, era a gente explicar o beabá, que a gente vive uma situação de merda também. Sabe? Onde mesmo que a gente queira emagrecer, nem roupinha tava tendo pra gente. Sabe? Então hoje tá começando a ter, hoje tá começando a mudar as coisas.
Enfim. Porque você imaginava que você ia chegar assim, nesse lugar de... Porque eu acho que você, quando eu falei, né, quando eu comecei te apresentando como educadora, eu acho que você educou muita gente, assim. Porque você ia colocando, né? Eu me identifico muito com o seu trabalho, porque você no seu Instagram, hoje você faz muito isso. Fazia mais ainda, né? De ir pegando coisas. Acho que era até um nome de um quadro que você tinha. Que era, sei lá, Xanda em 1 minuto. Uma coisa assim, que você trazia notícias e você comentava. Olha, isso aqui, e aí, não sei o Xanda? que, não sei o que. E eu acho que esse é um papel de educar, sabe? Assim, é mais do que passar o textão. É assim, é mostrar como que aquele textão opera na vida das pessoas, na prática. Assim, olha, você acha que isso não tem nada a ver com você? Cara, isso aconteceu na sua vida. Você imaginava que você iria chegar nesse lugar, assim, e aí, não só você, Xanda, mas a sua mensagem de que isso iria estar nas pessoas como está hoje? Eu acho que eu não imaginava que ia ser como é hoje, mas eu gostaria muito que fosse. Então, assim, eu não imaginava, né? Eu sou uma pessoa que imagina muito, tenho vontade de escrever ficção também um dia e tal, mas eu fico muito feliz de hoje a gente ter mais respeito, ou as pessoas terem até um pouco de vergonha de desrespeitar a gente, ou sabe, de evitar. Hoje, por exemplo, fui com meus amigos do Corpo Livre, eu, Caio, Beta, Caroline, meu companheiro. Tipo assim, a gente foi no restaurante e as pessoas automaticamente lembram que a gente já foi lá e já prepararam as cadeiras. Porque tem 2 pessoas que são gordas maiores. Não, senhora, Beta, vamos botar aqui a cadeira sem braço, vamos botar aqui, Caio. Sabe? Tipo, isso já tá acontecendo. Sim. Sabe? Não é qualquer lugar, mas aos poucos as pessoas entendem. Pô, essa pessoa ela vai precisar de uma cadeira maior. Em vez da gente passar pelo constrangimento. E também, a gente também tá começando a entender que a gente não tá mais... Eu vejo que não é só a gente que inspira outras pessoas que vivem isso. Eu vejo que a galera tá vivendo do tipo assim, olha, eu preciso de um assento que me caiba. Você pode resolver? Eu quero comer no seu estabelecimento. E aí? Sabe? Da pessoa não ter vergonha de pedir uma coisa extra no avião. Sabe? Da pessoa exigir da loja, da marca, que ela faça o tamanho dela. De brigar por isso. Não é criar briga à toa, não é mimimi. Mas de falar, por que você não faz? Por que você não aumenta? Então, assim, eu tô vendo que pequenas pessoas, pequenos grupos, não precisa ter milhões de seguidores, estão começando cada vez mais a impor respeito, a pedir por respeito, a entender que merecem ser respeitados, sabe? E mesmo que... E eu sempre volto a falar, mesmo que você queira mudar, mesmo que você queira emagrecer, ninguém tá falando pra ninguém ser gordo. Só que, cara, vamos normalizar os corpos, sabe? Então, assim, eu não imaginava que ia ser desse jeito, mas eu fico feliz que hoje existe um respeito. Ainda existe muito problema, ainda existe muito bullying, como chamam. Como chamam, não. Bullying, mas é porque é além, né? É gordofobia, tem nome. Bullying também por conta de corpo, né? Pressão estética, o body shaming, né? Que é tornar o corpo de outra pessoa uma vergonha alheia. Até hoje é natural. Eu tô aqui falando com você, a gente tá num salão de beleza, a gente tá falando da bunda da Anitta e falando do corpo da fulana. E quando a gente vê, a gente não percebe o quanto isso normaliza uma rivalização de corpos e faz com que a gente se odeie. Sim, sim. Porque a gente acha que a nossa bunda não é linda que nem a da Luísa Sonza, que é linda. Adoraria ter a bunda da Luísa Sonza, gente. Mas é isso. Antes, eu ia fazer de tudo pra ter a bunda da Luísa Sonza. Entendeu? Eu falei sobre isso esses dias no Instagram, que a pessoa tem certas coisas sobre o nosso corpo que eles não incidem diretamente sobre o nosso corpo. Por exemplo, eu na minha família, eu fui muito criada numa família em que o corpo das pessoas é comentado. Não o seu diretamente. Era muito raro a minha família falar sobre os corpos um do outro. Tipo, você tá com a barriga assim, tá com o peito assado, tá com o cabelo assim. Mas falava assim, a pessoa tava aqui, a pessoa acabou de virar. Gente, viu como ela se relaxou, engordou. Nossa, viu como ela tá gorda? Nossa, de cabelo, nem se arrumou. E não sei o quê. Então, assim... Automaticamente, o que devem falar de mim? De mim, exatamente. Então, assim, essas falas, que eram muitas, isso, sim, foi um processo muito meu, da minha irmã com a minha mãe, de falar assim, cara, por que você tá falando isso? Por quê? Por que o corpo da mulher importa? E coisas assim, sei lá, elas estavam falando sobre uma pessoa na televisão, a mulher apresentadora de um programa. Nossa, mas ela tá velha, hein? Cara, ela tá apresentando o programa dela, bicho. Diante disso, dessa imensidão da mulher estar tendo um programa dela, o melhor que você tem que falar é sobre como ela tá velha, né? Então, assim, como que essa noia vai sendo implantada na gente, né? E a gente vai se reduzindo a um corpo. E eu acho que o seu trabalho tem disso, assim, de você traz esse olhar que é implantado. Porque você viveu isso, né? Você falou aí, quando a sua mãe fala, vamos lá fazer uma lipoescultura como uma grande coisa, não é assim, vamos num psicólogo porque tô vendo que você tá com transtorno. Não tinha isso. Não tinha. E é uma coisa que eu tô até escrevendo sobre isso pro próximo livro, que
Pra você fazer uma bariátrica, você tem que passar por todo um processo. Você tem que passar por um processo com nutricionista, com psicólogo. Com tudo isso. Você tem que ver o seu corpo, fazer exame. Pra você fazer uma lipo, você tem que fazer o risco cirúrgico e fez a lipo. Entendeu? Então, por que não tem esse pré-requisito de passar por um psicólogo antes pra você fazer uma lipo? Porque no fim das contas, você dormir com o corpo, acordar com um corpo diferente, mexe com a sua cabeça. Sim. Por mais que seja melhor. Sabe? Eu tava linda e tava com a cabeça toda mexida, porque no fim das contas é um outro corpo ali. É uma disforia de imagem, né? As pessoas estão vivendo isso no dia a dia usando filtro. Então, tipo assim, minha cara tá diferente, meu nariz é horrível. Não tem um filtro que você não mude sua cara. Sim. Sabe? Agora tá tendo um levante na internet para as pessoas criarem filtros que só dão uma filtrada. Só botam uma corzinha, que é isso que é a proposta do filtro, né? Então as pessoas estão se modificando, elas nem sabem mais como é que elas são. Tem essa doença que é disforia de Snapchat, dismorfia de Snapchat. Que as pessoas estão chegando nos Estados Unidos, e lá o Snapchat ainda é muito famoso, estão chegando com o filtro do Snapchat na cara e falando, eu quero ser assim. A própria cantora Anitta falou isso, sabe? Numa entrevista lá fora. E eu não tô criticando a Anitta, mas até com a Anitta isso rolou. Então assim, antes as pessoas levavam a cara da famosa, agora estão levando a sua cara com Delas filtro. mesmo, Até que ponto isso ajuda realmente a galera da cirurgia plástica e tal, a ter um norte, e até que ponto isso é uma obsessão, isso é uma doença, sabe? O Brasil é o líder no ranking de cirurgias plásticas no mundo, e a principal cirurgia que os adolescentes fazem é a rinoplastia, pra ficar bem na selfie. Esse é o intuito. Então, assim, as câmeras, toda a nossa sociedade digital, principalmente depois da pandemia, a lipo-LED, sabe? Você quer ter uma barriga de alta definição? Caraca, alta definição é pra ter uma televisão, entendeu? A tela. É o celular caríssimo que a gente compra, que caiu, quebrou, né? Mas assim, pra que eu quero ter uma alta definição? LED, gente, AD é de alta definição. Pra mim, eu fico chocada com isso. Mas é isso, agora a gente tem que ter... Não sei se você já viu como é que é feita essa cirurgia. Você tem que fazer de pé. E o médico, ele constrói os gominhos e ele vai construindo mesmo. Você consegue locomover o gominho, se você quiser. Então é muito doido, assim, sabe? Não tô falando que, tenho vários amigos, inclusive, que eu nem sabia, que eu vi outro dia nos stories, que fazem a cirurgia, que já fizeram. E não é criticando quem faz, mas essa moda. Essa banalização. Essa naturalização, exatamente. Eu vejo isso muito com pacientes minhas, né? Eu sou psicanalista, eu atendo, e eu vejo pacientes que trazem a pauta de uma cirurgia plástica pra sessão, e a gente trabalha sobre isso, e assim, a ideia não é demover ninguém, né? Porque eu acho que as pessoas também deturpam muito isso. A ideia não é você falar assim, não faça, abaixa a plástica. É uma escolha da pessoa ali. A gente entende que o instrumento plástica, ele existe, ele incide muito mais sobre as mulheres. É um instrumento que é utilizado como uma forma de colocar os nossos corpos nessa forma, né? De como deve ser, sim. Mas é preciso que a gente pense como que isso é divulgado e veiculado. E a gente não pode botar a culpa na mulher que faz, sabe? Assim, você que fez, não, você está fundamentando esse sistema. Não, acho que a gente precisa pensar como que essa mulher que faz, ela precisa falar sobre a real, né? Porque eu vi isso muito na pandemia, quando teve o negócio da lipo-LED, que explodiu muito na pandemia, né? Sim. Que é isso, a pessoa dormia e ela acordava com outra barriga. E nada era dito. Assim, não tinha os hematomas, ela só aparecia quando estava com a barriga lá, alta definição. E quando as pessoas começaram, algumas pessoas, a colocar a real, assim, a colocar o dreno, a colocar... Aí aquilo deu uma chocada. E assim, mas é isso que a gente precisa ver. Teve uma atriz que fez isso, né? Ela mostrou o passo a passo, como é que não era fácil, como é que era dolorido. E as pessoas falaram, nossa, mas é isso, a pessoa tem que ver pra entender. Porque no fim das contas, a pessoa quer aquela barriga. Você falou do que eu fazia no passado, quadros, falando sobre coisas que aconteciam pra educar. Até hoje eu faço. Teve outro dia um cara que fez rinoplastia em casa. Surreal. Tem um vídeo que é você ensinando a costurar o seu nariz. Sabe? Usando anestésico de cavalo, usando adrenalina, costurando o próprio nariz. Então, assim, é surreal o ponto que as pessoas chegam. Eu fiz um vídeo, eu lembro que no TikTok, as crianças lá, pra fazer meme, mas brincando, vou caçar o vídeo pra fazer no meu nariz também. Meu sonho, eu tô assistindo esse vídeo com um prego no nariz, o que é horrível, né? Nossa. Que aí já é o racismo, a questão toda, o quanto essa coisa do nariz está associada à estrutura racial do país, né? Que você tem que ter o nariz eurocentrado, né? Branquinho, padrão, afinado. Então, assim, crianças do TikTok falando, primeiro, que queriam fazer, que estão procurando o vídeo para fazer, o YouTube derrubou o vídeo, saiu. E é isso. Se eu não tivesse falado sobre isso, provavelmente essas coisas não teriam ido além. Eu tô falando que, Alexandre Salvador da Pátria. Mas eu sinto que nesse lugar, assim,
ainda não tem muito destaque os assuntos. Então eu pego alguns casos até hoje pra falar, porque às vezes as pessoas, só a partir de uma coisa alarmante, ou do outro cara que foi fazer boca, botar ácido hialurônico na boca. Eu vi um e modelo. a moça, o modelo, que ele começa falando do vídeo dele, nossa, eu já era bonito. Se eu não precisava ter feito isso, agora eu vou pensar 2 vezes antes. E o Eduardo, ele perdeu pedaços da boca, atingiu um vaso sanguíneo. E a boca dele, assim, ele viu a foto da boca, 3 horas depois do procedimento, a boca dele estava escura. E algumas horas depois ele começou a perder pedaços da boca. Aí ele foi internado até hoje. Ele não consegue comer, ele tem que ir pro hospital ser anestesiado pra comer. Ele perdeu mais de 10 quilos em poucos dias. Então, assim, e as pessoas falando, queria emagrecer. Mas, assim, o cara tá sofrendo, entendeu? E aí vem, por isso que eu tô fazendo muito conteúdo sobre isso, até recente, do tipo, então a culpa é dele, que ele foi atrás. Sabe? Então, a gente acaba sendo culpado também de um negócio que, como é que a gente ia saber? Nem os profissionais sabem direito o que eles estão injetando na gente. Sabe? Acho que todo mundo que vai... É por isso que a gente fala, pesquisa, vê 3 mil vezes. Mas é isso. Foi tudo bem com a minha mãe, foi tudo bem com a amiga da minha mãe, comigo deu uma merda. Então, é foda. Não é sobre não fazer, mas, cara, fica muito atento, sabe? E sobre qual é esse ponto em que a pessoa que sofre isso que o cara sofreu, né? Porque, assim, alguém fez com um cirurgião ultra graduado, não sei o quê, de milhões e milhões e milhões, e teve o acesso a acompanhar tudo certinho, aí isso começa a ser difundido como assim, incrível, é só fazer esse procedimento. Porque é isso, hoje tem um monte de profissionais que não é profissional fazendo esse procedimento. E aí fica assim, eu que não tenho dinheiro, pra mim isso é o que tá acessível pra mim. Né? Uma pessoa que eu conheço estava dizendo que fez uma bichectomia, ela tava na pira querendo fazer uma bichectomia, e eu falei assim, mulher, não faça isso, pra que você vai fazer isso? Então, doideira. Ela falou assim, não, vou fazer. E aí depois ela veio me contar, horrorizada. Ai, Manuela, eu fui fazer essa bichectomia, era num lugar em que era um lugar de treinamento para outros esteticistas. Nossa. Esteticista! Não era dentista. A mulher, parece que o consultório alugado era de um dentista, mas era um treinamento para esteticista. Ela falou, eu fiz aquilo ali na cadeira da esteticista, sem anestesia, começou a sangrar muito, eu comecei a entrar numa pira que eu ia engasgar com meu sangue. Meu Deus! E eu falei, gente, como isso? E ela ficou super inchada depois. Então, assim, quem fez a bichectomia lá com, sei lá, o doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, ela foi fazer com um curso de esteticista. Então, isso vai se dando uma coisa de que todo mundo precisa ter acesso a isso, porque vira um item de desejo, de fetiche, que as pessoas vão formando pessoas despreparadas, né, assim, e que não sabem fazer, né, eu sigo uma página, que foi onde eu vi essa história desse cara primeiro. A vítima da bioplastia ou a vítima da estética? Não, postada versus marcada. Versus marcada, maravilhosa. E aí ela tava falando isso, assim, que muitos relatos de muitas pessoas, que às vezes aparecem umas médicas lá pra falar que, assim, o problema é que tem gente que sabe fazer o negócio mal feito lá, mas ele não sabe resolver na hora que dá um problema, diferente de um médico de verdade, que vai ter mais recursos pra resolver, né? Então, você vê onde que a gente vai colocando a responsabilidade. Que é isso, eu não vejo pessoas que falam assim, fiz a bichectomia, mas, gente, façam com um médico, pesquisem CRM, não, fala assim, façam, é lindo, é tudo. Aí vai acontecer. Tem muitos fatores, né? Porque, por exemplo, você citou um negócio que é até ridículo, né? Na pandemia, bombou o lipo LED, né? Então, tipo assim, a gente dentro de casa, todo mundo lá mal e tal. Aí, em agosto de 2020, bomba a lipo LED, sabe? E a barriga de alta definição para o Instagram e para a internet. E as pessoas, o Brasil, que é líder no ranking de cirurgias plásticas, também é líder no ranking de subnotificações. Então, assim, quando a gente pensa num país que é o 5º, acho, né? É um dos países mais desiguais do mundo, todo mundo quer ter acesso. Então, ainda tem esse recorte de classe, né? Então, assim, todo mundo quer ter acesso, como você tá falando. Então, cara, hoje você vira a esquina, tu tem alguém que aplica PMMA na boca, na bunda, e acontece caso como o da André Sorak, acontece coisas com Linda Evangelista, que é uma atriz global, fazer criolipólise, que é um procedimento super simples no rosto, ficou com o rosto deformado, como acontece com pessoas que fizeram na esquina. Claro, você fazer na esquina, é o que você falou, tem muito mais chances de dar merda, tem chances de você não conseguir ter uma recuperação. Por exemplo, o Eduardo, citado, que eu citei sobre a boca, se ele tivesse feito com um médico profissional direito, porque ele fez com uma médica que faz parceria, que faz um monte de besteira, não é médica, entendeu? Sim. É uma pessoa lá que está sendo caçada também, tem um monte de problema, foi ver que tem vários problemas com outras pessoas. Então, como é que você vai saber?
Sim. Tem lá uma pessoa com um monte de seguidor no Instagram. Aí eu faço parceria, Botox. Você viu o caso que aconteceu do Botox recente? Não, Eu vou até pra falar sobre isso. Um vídeo que tem uma senhora, aí estão fazendo teste de Botox nessa senhora e fala assim, olha lá, ficou torto, olha lá. Começam a rir que o Botox ficou torto. Que a mulher é modelo para testar Botox. Então, assim, é assim que eles testam, sabe? Deixando a pessoa torta. Então, assim, é engraçado, sabe? Tipo, não é sobre você não fazer, sabe? Mas até que ponto? O que estão injetando na tua cara, sabe? Ninguém sabe. Então, tem casos de gente que tem muita grana, que tem acesso, que acaba se dando mal. Teve uma modelo, que eu esqueci o nome dela, agora não vou conseguir falar. Que é uma modelo famosa, que ela aplicou PMMA na boca. Ela teve que fazer mais de 16 cirurgias para tirar o PMMA, porque ele gruda no nosso músculo. Então, quando você arranca ele, o músculo sai junto. Entendeu? Então, assim, é muito sério. São coisas também muito específicas, mas é muito sério quanto as pessoas estão banalizando isso. Banalizando até o ponto de ter vídeo ensinando na internet como faz em casa. Essa coisa da cirurgia, eu vejo como que as pessoas, quando vão fazer uma cirurgia, assim, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de saúde, há todo um movimento, assim, de cuidado, de assim, nossa, que perigo, sério, vou precisar operar? Putz, caramba. Mas quando é uma cirurgia plástica, a pessoa vai feliz, assim, nossa, que tudo, ai, vou realizar. E vai achando, porque eu acho que essa sua história é muito importante, né? Assim, de quando você realizou o seu sonho, foi quando você quis se matar. Né? Porque, assim, a cirurgia, ela parece uma solução para uma coisa que é uma dor de outra ordem. Exato. Né? E eu acho que até quando você fala que foi quando você começou a desbravar os seus caminhos aí, que você foi estudar e que você foi fazer coisas. E muita terapia, viu? Terapia. Sempre. É porque as pessoas fazem todos esses procedimentos, mas elas não cuidam da saúde mental. Exato. Né? Assim, pra curar essas feridas que ficam, assim, pra gente ter uma outra relação com o corpo. Então, como que você pensa disso, assim, de que a cirurgia plástica parece uma solução que é rápida e imediata, vai resolver o meu problema. É palpável, né? É ali, você entra com um peito, você sai com outro. Você entra com a barriga, você sai com outra. Mas como que você pensa essas dores? Que eu acho que isso é muito uma coisa que você traz e que eu acho que é importante, que eu me identifico muito também, que é, assim, que tem muito esse discurso da coisa do amor próprio, como se tivesse a ver com o nosso corpo apenas. Né? Eu acho que você traz muito uma coisa do social, que é isso, assim, o que é a história desse modelo que teve essa parada aí na boca? O que isso tem a ver comigo? Isso só toca em mim também. O que é essa história do... Então, como que você pensa isso, assim, da gente entender as dores estruturais e anteriores ao nosso problema com o corpo, né? Como que ele foi provocado? Cara, calma, não sei. Essa pergunta dá uma volta. Dores doem, né? Então, assim, já teve uma vez que a Cléo Pires postou uma foto com uma toalha na cabeça e falando que ela estava se sentindo muito empoderada por postar foto sem maquiagem, toalha na cabeça. E assim, muita gente falou, ai, que absurdo. Isso não é empoderamento. Aí eu lembro, gente, pra ela é empoderamento. Sim. Então, pra ela, botar uma toalha, amarrar na cabeça e sem maquiagem é uma coisa que ela não se permitia antes. Pra ela, aquilo é o auge do momento do que ela tá vivendo de libertação. Sim. Então, quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de amar o seu corpo, de se amar, foi né, o que a gente tá falando da minha história. Eu tava ali no auge da boniteza, lindona, gostosona, e me sentindo um lixo e mal. E querendo morrer, literalmente, tentando. Então, foi aí que eu entendi que não era sobre a estética. Que a estética era uma coisa. Mas eu acredito que quando você vai nesse caminho de realmente fazer um esforço para gostar de você mesma, já que você vai passar a vida inteira dentro dessa carcaça, é de você, cara, tá bom, deixa eu me conhecer. É o autoconhecimento, né? Sim. Então, assim, que infelizmente também não tem muita gente, não tem acesso. Não é muita gente que tem acesso nem a esse papo, nem a esse assunto. Né? Porque a gente tá falando de um assunto também, tudo isso, de body positive, de corpo livre, de pressão estética, de gordofobia, começou na internet. É muito legal ver isso saindo, isso acontecendo lá fora, mas isso é muito da internet. Ainda é uma pauta que, se você for falar com a galera da periferia, com a galera de comunidade e falar assim, e aí, como é que é pra você? Você deixa de trabalhar por causa do teu corpo? Eu falo assim, meu amor, eu preciso botar dinheiro em casa, eu não tô nem aí. Posso me odiar, posso não gostar de mim, mas eu saio, eu me divirto, pelo menos. Quando tiver tempo, eu quero me divertir. Então eu sinto que tem uma barreira do corpo que ela é ultrapassada em algum limite, sabe? Que aí você vai entendendo, cara, é o meu corpo, posso estar me sentindo horrível agora.
Mas às vezes é só um dia ruim. Às vezes o dia ruim se transformava a minha imagem, que eu me sentia um lixo, e aí lá. Aí tô feia, eu sou isso. Aí entra naquele mood, né, de autodepreciação, de autossabotagem, e vai. Então, eu acho que é desconstruir o seu corpo. Que o seu corpo é um corpo que te leva para onde você vai, que você faz as coisas, que você aprende, que você assimila, que sente, que come. Então, é entender também a se permitir se sentir prazer. Não só o prazer sexual, óbvio, né, que também é uma barreira, né? Mas também o prazer de comer, entender que existe prazer em comer, existe prazer em se exercitar. Sim. Mesmo que às vezes a gente vá com aquela vontade nenhuma, né? Aquela coisa assim, meu Deus, só de ter botado a roupa hoje pra malhar, eu já sou vitoriosa. Mas o depois, o benefício depois é tão bom, né? De você, a endorfina, e você, literalmente você fica bem, você se sente bem, e você fala, caraca, aquilo é um antidepressivo pra mim, sabe? Pro meu corpo, o exercício físico. Então, a gente não se permite sentir o nosso corpo, sentir prazer. A gente só se permite, que é que a gente é ensinado a isso, a se odiar. Sim. Se a gente estivesse aqui numa rodinha com um monte de mulher falando sobre dieta, falando sobre eu quero perder não sei o que, cara, vai ter assunto pra sempre, sabe? Falando sobre as insatisfações, vai ter assunto eterno. Então, na verdade, é uma roda que eu acho que ela não para, sabe? As dores, elas continuam aí, não é porque a gente começa a se amar e começa a ir além do corpo, entender que essa barreira é uma primeira barreira. Só depois que eu comecei, por exemplo, no meu caso, a gostar de mim, que eu comecei a questionar minha sexualidade. Então, para mim, a barreira da aceitação do corpo foi a primeira coisa para eu falar, tá bom, e aí? E o afeto, sabe? Então, tem gente que começa na sexualidade, cada um vai de um jeito. Eu aceitei muito mais a minha imagem, o meu corpo, o físico, tudo, né? Depois que eu entendi minha sexualidade, é óbvio. Então, são barreiras que o corpo, para mim, foi minha principal barreira. Para muita gente, a mente, que também faz parte do corpo, como foi meu caso, também é uma barreira, né? No caso, tem gente que é perfeita, que a gente fala, meu Deus, Deus não dá asa à cobra, né? Aquela coisa que a gente fala. A pessoa é perfeita e se acha horrível. E você parece, ai, coitada, desculpa. Ai, coitada daquela menina lá, né? Tem gente que fala, né? Que é branca, rica, reclamando que é feia, fazendo terapia, falando que é feliz. Mas, cara, falando é um sofrimento. Por que eu sou feliz? Que sofrimento é esse? Mas é real, é real, a gente é ensinada a isso. É difícil acreditar que a Barbie se odeia, mas a Barbie também pode se odiar, né? Sim. Isso, eu experimento isso muito na clínica, né? Que eu atendo muitas mulheres e você vai vendo assim, gente, sério que essa pessoa sofre disso? E você tá vendo ali, assim, né? Que o sofrimento, ele é de outra ordem. E você tá falando uma coisa que eu conversei aqui, a gente gravou com a Marcela McGowan e a Letícia Muniz. E a gente tava falando, você tá trazendo duas coisas que a gente falou com elas, né? Com a Marcela a gente falou sobre o prazer e com a Letícia a gente falou sobre o corpo. E a Silvia Federici fala que o corpo é a última fronteira a ser conquistada pelo capital, né? Assim, e para as mulheres eu acho que é a primeira. É a primeira. Né? Porque é a última a ser roubada. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, a Letícia falou e foi muito emocionante, que ela falou assim, eu me vejo bonita porque sou inabalável. Ela trazendo uma retrospectiva da história dela. E quando eu tava te ouvindo, você falando, eu já tinha te ouvido também, você falar um pouco disso, mas hoje eu ouvi diferente, sobre isso que você falou assim, que eu acho que você já usou essa palavra até, eu me sentia fracassada pra emagrecer e até pra ser bulímica e anoréxica. Exato. Se você não tivesse conseguido. E, cara, isso, quando a gente tá falando da coisa do corpo... Até pra me matar. Eu vi você falar sobre isso também. E aí fica um sentimento de que a nossa capacidade, ela é posta à prova, né? Assim, que eu sou incapaz. E a gente tava falando ali no off também. Pô, você é realizadora pra caramba. Você é criadora pra caramba. E você vê, você imagina se você tivesse começado a criar todas essas paradas que você criou, você com 18 anos. Né? Exato. Assim, então, quanto da sua energia vai sendo escoada, perdida mesmo, nessa perseguição de um corpo perfeito. Então, eu não acho que me incomoda um pouco quando as pessoas tratam pessoas progressistas até, feministas, como se assim, papo de amor próprio, como se fosse uma pauta assim, meu corpo, minhas regras, que Deus se esvaziar. Gente, é muito importante, é muito importante. Mulheres vão sendo desqualificadas por conta da aparência desde pequenas e a vida delas é perdida, né? Então eu acho que essa pauta corpo e relacionamento são os dois, porque é isso, o corpo precisa ser perfeito para você arrumar um relacionamento. Sim. Um relacionamento é um homem. E, inclusive, quando eu descobri minha sexualidade,
eu fui entendendo a pauta da heterossexualidade compulsória. Sim. Aí eu falei, caraca, então calma aí, o ovo ou a galinha, né? Então calma aí, se eu fui criada pra ser uma menina, pra gostar de menino, pra usar isso, pra usar aquilo, pra agradar o olhar masculino, será que essa foi a pressão principal pra eu ser bonita? Será que não foi pra agradar o olhar do homem? Sim. Será que é porque eu queria realmente? O que que eu quero? Quais são as minhas vontades? O que que eu gosto? É muita reflexão. Então, assim, eu falei... Tem uma frase no meu primeiro livro que eu falei que é... Você se amar é uma prerrogativa para viver em sociedade. Tipo assim, se você não se gosta, se você não tem nada pra dar pro outro, sabe? Parece papinho de ai, guru, coach. E, cara, pode ser mesmo, entendeu? Nem tudo que eles falam, que as pessoas falam é ruim, não. Porque as pessoas têm uma imagem, né, de tipo, ai, coach é coisa ruim. Não, gente. A gente precisa realmente, às vezes, ser ensinado coisa básica. Eu apareci no Fantástico pra falar pras pessoas que elas podiam usar biquíni. Sem vergonha do corpo. Sabe? Eu falei, gente, que ridículo o ponto que a gente chega de a gente ter que ter um guia para falar, olha, como usar biquíni sem ter vergonha do seu corpo. E a primeira dica, tenha um biquíni. Porque é isso, né? A segunda, onde você pode comprar o biquíni. Porque, calma aí, tem biquíni pro tamanho do meu corpo? Tem gente que usa biquíni, gorda. Então, assim, e isso é revolucionário, sabe? Coisas básicas e óbvias viram revolucionárias. Mas é isso. As pessoas diminuem também esse papo, porque no fim das contas ninguém tá querendo refletir. E ninguém tá querendo se olhar, porque é muito sobre autoconhecimento. E ninguém quer olhar as suas contradições. Exato. Eu acho que é isso, porque é isso, não é? Eu vejo, né? Eu já recebi muitas críticas disso. Ah, você é feminista, você usa unha falsa. Ai, você tá falando sobre o corpo, assim, se ame, não sei o que, pressão estética, mas você alisa o cabelo, faz progressivo, bota mega ré. Assim, sim, é isso. Você também que tá aí me lendo, que tá aí vindo aqui me dizer, você também é feminista e você também faz as suas paradas, porque estamos imersos. São 2000 anos disso. Sim. Né, assim, então... Assim como eu falo de procedimentos estéticos e faço botox. Agora já venceu tudo. Mas faço, né? Fiz a primeira vez em 2021, ano passado. E pra mim foi uma coisa que... Eu nem falei sobre isso publicamente. Que foi uma coisa que... O primeiro momento que eu fiz, eu fiquei com disforia. Tipo assim, a minha testa deu uma travada, assim. Eu falei, que é isso, meu Deus? Acabou a minha vida, acabou a minha carreira. Meu Deus, a minha testa só travada. Aí depois passou. E no meu caso, olha a Alexandra contraditória. Não. O Botox, pra mim, foi muito bom. Porque eu tenho uma, como chamam em inglês, né? Resting bitch face. A minha cara de descanso é uma cara de brava. Eu sou naturalmente brava. Então eu tô assim no celular, assim, ó. Eu tô sempre assim, acordo de manhã, eu tô assim. O meu relacionamento melhorou com o Botox. Porque a Carol, ela sempre achava que eu estava puta com ela. Então, assim, nunca imaginaria que eu ia falar, nossa, foi bom pra minha autoestima. Então, assim, não é ruim. Foi bom pra minha autoestima. Quero fazer de novo, inclusive. Deixei vencer pra ver como é que é pra lidar com a sensação de sair também. Porque eu também, o exercício que eu faço, que é a corrida e a crossfit, isso sai mais rápido. Tô descobrindo agora. Mas não vou falar sobre isso na internet. Gente, aqui, essa é a médica que eu fiz, tá? Isso. Parceria. Olha, gente, fiz aqui uma limpeza de pele. Mentira, Botox. A galera falando que faz limpeza de pele, que faz dente, que faz isso, aquilo, é tudo Botox. Então, assim, não tem problema, sabe? Cada um faz o seu. Mas eu não vou sair na internet divulgando também, olha... Fiz um Botox, gente. Clareei meu dente. Não clareei, né? Mas também não tem que dar essa satisfação. Mas se me perguntarem, eu vou falar. Porque pra mim foi bom. Então, na verdade, isso pra mim foi uma coisa meio life-changing. Eu fiquei tanto tempo falando disso. E não é que eu não quero fazer. Mas você entrou numa de se culpar. Tipo assim, meu Deus. Claro. E falei com uma amiga minha que é trans, que tinha feito. E foi ela que me deu, sabe, o aval. Eu falei, mas eu não sou trans, amiga. Ela, amiga, mas faz. Experimenta. Tipo... Entendi, vi o médico, pesquisei 1000 vezes pra entender. Falei, tá bom, então tá bom. Mas foi bom, Não tô falando assim, gente, façam Botox, é a mesma coisa, né? Não é, sejam gordos, nem façam Botox. Mas, no meu caso, foi legal. Quem diria? Então, assim, eu falo, que legal. Acho que eu vou fazer de novo. Não fiz ainda, mas acho que eu vou fazer de novo. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Que eu vejo que as pessoas... isso é uma coisa que me bate muito. Eu já fiquei muito perturbada por conta disso. Das pessoas esperarem uma coisa binária, né? Assim, eu acho que é isso que as pessoas esperam. 8 ou 80. É isso. Ou você vai ser... Arrasta pra cima e pega um cupom da Lipolep. Arrasta pra cima e faz um cupom do cílio. Arrasta pra cima e faz um cupom. Ou você vai ser assim, tira o cílio, tira o botox. Não, gente, você pode ser contra a cirurgia plástica, fazer cirurgia plástica. Pode ser. Mas eu entendo também porque para as pessoas parece contraditório. Se as pessoas verem qualquer trecho de agora de eu falando do Botox, sabe? Meu Deus! Mas aí a pessoa depois vai entender. Sim, sabe? Então, por isso que eu sempre falo, não é sobre não fazer.
É sobre você só pensar, cara, porque as pessoas não pensam. Essa é a verdade. Então, assim, gostei que você falou que eu sou educadora. Eu acho que é esse o papel mesmo também. Não é cagar regra também. Não. Mas eu realmente me importo com o que as pessoas estão passando ou vivendo, porque eu também vivi isso, sabe? Sim. E não quero viver. Até hoje vivo com dor por causa de fibrose. E que o vídeo que eu postei hoje, inclusive, tô falando da dor que eu tenho por causa disso. E o hate que eu sofro, porque a culpa foi sua, não sei o quê. Então, assim, no fim das contas, a gente leva um tempo para se construir. Hoje que as pessoas olham para mim, para você e falam, nossa, exemplos de mulheres empoderadas, exemplos de mulheres incríveis que me inspiram. Mas a gente capinou muito também e sofreu muito para chegar nesse lugar, sabe? De hoje inspirar outras pessoas, de hoje uma palavra poder ajudar outra pessoa, sabe? Então eu sinto que a gente faz a nossa parte também, sabe? A gente, com a nossa história, com a nossa vida, isso inspira mesmo. Eu me inspiro com as mulheres que você citou aqui também, com a Letícia, com a Marcela. Eu acho que esses assuntos são muito importantes para a gente chegar num todo onde as pessoas pensam, pô, posso ser que nem ela, posso ser uma modelo, posso ser uma psicóloga, que também posso ter meu podcast, posso estar na televisão, eu posso ser bonita, eu posso correr. Para mim, uma superação que eu tive esse ano, assim, que eu nunca imaginei, eu corri 10 quilômetros na maratona do Rio de Janeiro, internacional. Então, assim, quem diria, sabe? Que eu ia ser embaixadora de uma marca esportiva, aquela. Deixando bem claro aquela brincadeira. É que chegou a roupa, quis usar. Mas assim, ser embaixadora de uma marca esportiva que até outro dia não tinha o meu corpo. Então, são barreiras que a gente vai normalizando entre a gente, mas isso é muito grande, sabe? Me ver na vitrine da loja, eu falei assim, meu Deus, é eu de crop de top, sabe? Com uma leg, a minha barriga, minhas dobras. E tipo, e entendendo que as marcas também compram também a porrada que elas levam de, lá, tá romantizando a obesidade. Lá, que isso? De repente agora todo mundo tem que ser gordo. Porque no fim das contas, dentro da nossa pauta, ainda tem muito essa coisa de romantizar a obesidade. Cara, é muito louco você falando assim, eu namorei um cara e aí um dia, e assim, eu era muito mais magra do que eu sou hoje, muito mais. E aí, na época, ela foi me chamar, a mãe dele, desse cara, me chamou e falou assim, olha, então, você, assim, cuida um pouco da alimentação, porque assim, por uma questão de saúde, né? Porque assim... Preocupada, né? A saúde, sei o quê. Aí eu fiquei assim, aquilo pra mim, não tava fazendo, tipo assim, como assim, né? Eu, com uma experiência de ter sido uma criança gorda e ter vivido essa coisa com o corpo ao longo do tempo, pra mim eu tava numa época assim, bem com o meu corpo, assim, não era... Aí eu fiquei assim, entendendo, sabe assim, será que é pra mim isso que ela tá falando? Tipo, qual é? Menina, aí o discurso foi esse, da saúde. Menina, semanas depois, um outro filho dela, foi internado, diabético. Olha só. A criança magra. Aí eu falei, ué, gente, então onde é que a gente tá vendo aí o termômetro do que é saúde? Por que ela tava regulamentando sobre o meu corpo, mas era o filho dela quem tava doente? Tem um dado de uma pesquisa lá do Canadá que fala que as pessoas gordas, e inclusive é a única pesquisa que fala de gordofobia médica que existe, que fala que as pessoas gordas, os médicos, eles têm tendência a não atender direito mesmo as pessoas gordas, e que pessoas magras deixam de ir no médico, deixam de se consultar por serem magras, porque elas acham que elas são automaticamente saudáveis. Então isso a gente não tira da nossa cabeça, isso é uma realidade, porque é um comportamento. Se essa imagem é uma imagem saudável, não importa o que, não tem doença, porque o que é doente é ter gordura, né? Na cabeça das pessoas. E eu não tô falando que não é também, eu não tô falando que obesidade não é doença. Só que automaticamente eu olhei pra você, obesa. Mas se você tem um pouco de cintura, seu corpo tá assim, dependendo da roupa que você tá, não é obesa. Então assim, você não é um médico pra você fazer um exame, pra você saber se eu tenho alguma comorbidade. Ou só, de acordo com o IMC, que é um método, enfim, de 1800... Problemático. Eu sou obesa, vou morrer amanhã, entendeu? E tô correndo aí. Então o que vai acontecer? Será que daqui a alguns anos eu vou morrer? Que é o que as pessoas falam, né? Mas espera daqui a alguns anos, como é que vai ser? Sabe, não sei, meus exames estão tudo bem, eu tô conseguindo fazer tudo, faço tudo. Então assim, será que eu sou um caso louco, separado e individual de uma pessoa gorda saudável? Não, existem, inclusive, pesquisas saindo hoje. Eu lembro dessa manchete da Globo, né? Não é porque a pessoa é gorda porque ela vai morrer. Eu falei, nossa... Que bom. Então, isso aí, obesidade. Não quer dizer que a obesidade vai matar de cara. Tá, mas em nenhum momento eu não tô falando que não é doença, entende? Mas eu existir na internet e automaticamente eu ser gorda, se eu estiver bonita, romantizando a obesidade. Então existe essa coisa de que a nossa existência, pra muita gente, ela já anula qualquer
ouvir, não quero ouvir o que você tem pra falar. Sim. Você é gorda e você é doente e você cala tua boca. Então, ainda existe esse silenciamento nesse lugar. E que é uma pira, né? Assim, eu falei isso pra alguém, não me lembro se foi gravado, se foi entre amigos. Porque, assim, que pra mim mudou muita coisa quando eu entendi assim, nós vamos perder. Em que sentido? Se é porque você é gorda, vão dizer que o que você tá falando, você tá romantizando a obesidade. Se você é a pessoa que é magra, vão dizer que você tá sendo... Enaltecendo a magreza. Não. Se você estiver operando uma denúncia contra outra coisa, sim. vão dizer assim, mas você com essa barriga tá não sei o que, não sei o que. Assim, o que não querem, existe a não aceitação de corpos dissidentes, isso existe. Existe o rechaço a certos discursos que são incômodos. Então, existem pessoas, né, como eu e você, que aglutinamos as duas coisas, né? Corpos dissidentes e discursos que incomodam. Mas é o discurso, quando a gente entra assim, eu então precisaria ter outro corpo para falar sobre isso? Não, se você fosse magra falando sobre isso, ia ter, você não tem a vivência, tudo bem, você não tem a vivência, mas o seu discurso é importante, nós não vamos levar isso em consideração, né? Então, eu acho que existe um trabalho, que eu volto na coisa do você, educadora, né? Que é isso, de entender assim, cara, esse babado é uma coisa social. É sobre todos nós. É preciso que todos nós, que a gente se responsabilize. Você tava falando agora ali no off do livro infantil. Cara, é isso. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe comprou um livro que chamava Ritinha, não sei o quê, que era uma menina gorda que ia na natação. E aí ela sofria bullying, não sei o quê. Nossa, que legal. Mas era legal? Mas minha mãe não tinha nenhuma educação de nada, assim. O livro podia ser legal, mas ela não tinha recurso, né? Porque minha mãe também, ela sofreu coisas. Ela também foi uma criança gorda, ela foi uma adulta gorda, e ela fez bariátrica, e assim, ela passou uma criação a vida ainda mais inteira... ferrenha que a sua, né? Sim, ela passou a vida inteira perseguindo a magreza, sabe? Então, ela trouxe ali o livro, mas não tinha essa educação, assim, de que... Tipo isso, quando eu menstruei com 9 anos... E com 9 anos eu fui... Com 6 anos, eu fui... Se eu menstruei com 9, eu já tinha algum corpo. Com 6 anos, minha mãe me levou no nutricionista. Tipo assim, você é uma criança... E assim, minha mãe é médica. Minha mãe não é uma pessoa que saiu do nada. Tipo assim, ela é médica. Ou seja, que medicina é essa que é operada também, né? Porque ela não tinha muitos recursos, assim, enquanto mãe, enquanto pessoa, né? Tipo assim, caraca, existe uma coisa social, uma pressão estética. Ela não tinha sobre ela e também não tinha sobre mim. Hoje ela tem, né, assim, ela tem outro entendimento. Mas, assim, havia ali uma coisa social que hoje eu vejo olhando pra trás, assim, quantas frechas eu escapei? Que é isso. Como que ela me levou numa nutricionista com 6 anos e a nutricionista achou normal? A nutricionista não falou assim, minha senhora, volte a menina pra casa, deixa ela ver o chiquitito dela, sabe assim? Como que quando eu fui depois, com 9 anos, de uma endocrinologista pra fazer um tratamento pra eu não menstruar, né? Pra eu continuar crescendo, porque ela queria que eu continuasse espichando naquela dizia. Sim, o famoso espichar. Espichar, que era o emagrecer. A endocrinologista achou normal? Como assim as outras pessoas também acharam normal? Então, acho que essa resposta, assim, cara, é um babado social. Todos nós, a gente tem que ficar de olho nas nossas pessoas que estão aqui ao redor. Né? Assim, nas crianças, porque isso também recai, né, sobre as crianças. Sobre as meninas, né, de uma forma muito... E hoje é uma coisa que, tipo assim, a gente dentro do Corpo Livre, do movimento Corpo Livre, dentro dos nossos amigos, dessa comunidade que a gente se formou, a gente tem médicos, sabe? Tipo assim, esse médico você pode ir, sabe? Médicos que vão realmente tratar a gente. Porque a grande verdade também é que afasta a gente dos médicos também, porque a gente tem medo de sofrer gordofobia médica, de sofrer alguma coisa no médico, então... E isso acontece desde criança, é o que você falou. Como é que normalizaram com você? O médico também, com 9 anos de idade, falou pra mim que ninguém ia me querer, que eu era gorda. Quem era ele pra falar aquilo pra mim, entendeu? Ele era um endócrino. Então hoje, por exemplo, eu tenho que fazer exame no meu ovário. Eu tenho certeza que eu vou nessa médica que me indicaram e ela vai fazer um exame no meu ovário, não vai me recomendar nem Jesus, que foi o que aconteceu na última, que me deu um livro e falou pra me converter. Quando ela soube... gente, porque eu soube... Ela perguntou dos meus parceiros, eu falei que eu tinha uma parceira, e ela me deu um livro de Jesus, devia denunciar essa mulher pra ela ser caçada, né? Porque isso é crime. Ela não pode fazer isso. Médico recomendar religião. E, além de tudo, falando, tem que emagrecer, por isso tem problema no ovário, que nem fez exame. Então, isso acabou de acontecer comigo, tem uma semana. Eu falo, cara, que droga. Fui marcar numa clínica, sabe, do plano. Não dá pra confiar, então assim, você não pode confiar, não adianta nem ter plano de saúde, porque a maioria das vezes tem que pagar a consulta de um médico X, que é bom.
Então, é difícil, sabe? Então, imagina pra quem não tem o dinheiro pra pagar a consulta, quem não tem plano, como é que faz? Nem vai em médico, nem faz nada. O livro infantil, que chama O Meu Corpo Pode, eu trouxe pra você também aqui, é um livro que ele vem com essa proposta de, cara, ela pode brincar com os amigos, ela pode comer ervilha, ela pode comer hambúrguer, ela pode sonhar em ir pra Paris e para o Japão, ela pode. Então, assim, é sobre a gente poder, sabe? Eu acho que é aquela coisa que a gente tava falando, de coisas simples que a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir que a gente sempre pôde tomar decisões sobre o nosso corpo, não muitas, né? Pensando no nível, né? Aborto, etc, outras coisas. Mas que a gente sempre pôde. Será que eu posso usar a saia? Será que eu posso usar o biquíni? Será que eu posso? Você sempre pôde. Só te disseram que você não podia. Então, na verdade, essa coisa de empoderamento pra muita gente parece bobo, mas é real. Então, a gente precisa ouvir e ver gente podendo. E gente falando, olha, eu existo aqui, tá? Eu sou bonita também, posso ser capa de revista, eu posso estar na televisão, eu posso ser isso e aquilo. E você também, sabe? E as pessoas, elas não entendem ainda essa necessidade desses nichos, né? Porque a gente acaba... É um nicho. Não é uma coisa massiva como a Virgínia. Sim. Né? Porque eu acho que essa é a diferença da magra. Por mais que você falou, se a pessoa magra falar sobre o assunto, ela também vai ser rechaçada, criticada. Talvez. Sim. Só que a pessoa já é escutada, pelo menos. Porque a barreira da beleza, ela é quebrada. Então é muito mais fácil. Isso é uma coisa que não é recalque nem nada. É uma lógica simples. Uma mulher... Padrão. Igualzinha a mim, assim. Uma mulher igual a mim, só que padrão. Imagina eu, padrão. Eu padrão, teria 10 milhões de seguidores, provavelmente, com uma dancinha no TikTok, que eu ia dançar melhor, né? Provavelmente, porque magra deve dançar melhor. E aí eu ia abalar. Ou não sei que multiverso é esse. Então, a gente nunca vai saber. A gente sabe que tem gente que tem mais privilégio, isso é um fato. E ouvir que tem privilégio, às vezes parece que a pessoa tem um câncer. E não, só tem um privilégio. E assim como eu também tenho, assim como você também tem, em detrimento de outras pessoas, a gente tem muitos privilégios. Mas é entender também o nosso local na sociedade, sabe? Porque isso que você falou, é uma pauta muito social. E às vezes as pessoas falam, mas comigo não aconteceu assim. Com a minha mãe não aconteceu assim. Sim, mas a gente tá falando de algo social. A sua dor individual, ela vai continuar doendo. E eu duvido que não aconteceu. Eu duvido, porque assim, não há uma mulher que não tenha sofrido em alguma dimensão. Não é possível. Se essa pessoa diz que não aconteceu com ela, então assim, machismo, todos os outros filhos do machismo, né? Pressão estética, gordofobia, não existe. Homofobia. Se você não viveu, você não percebeu. Exato. Porque você viveu, meu amor. Não tem como, né? Mas tem isso. É muito mais confortável viver numa bolha, né? Achando assim, não, comigo não aconteceu, nunca vivi. Sabe, assim, isso... E às vezes a pessoa não percebe mesmo. Você me falou isso, me lembrou de uma pessoa famosa, que é minha amiga. Não vou falar o nome dela, que eu acho que não tem que expor, mas... não vou poder falar sobre isso. Se eu falar dela, a pessoa vai saber quem é, porque é gorda, pô. Calma aí. Quando eu conheci a Fabiana Carla, a gente conversou muito sobre os papéis dela antigos na televisão. E eu lembro que ela falou assim, mas olha, eu nunca tive problema com o meu corpo, eu nunca sofri gordofobia. Nunca sofri. E a gente foi conversando, ela falou... Caraca, eu não percebia as coisas que eu passava. E ela foi lembrando de uma peça que ela botava maiô já há muitos anos atrás. Ela já era super inspiração. Só que ninguém nem falava disso, ninguém via, né? Eu fiquei sabendo disso por ela. E ela falando de coisas que ela passava e ela falando assim, caraca, olha quantas coisas eu vivia e eu não sabia, não percebia. Porque, infelizmente, existe uma coisa também nesse meio. Somos poucos ainda, sabe? Se a gente for pensar em atrizes mesmo, gordas, na televisão, Fabiana Carla... Agora Tia Mata, eu vi ela agora na Rede da Hits. A Lua Xavier. São poucas ainda. Desculpa estar esquecendo algumas, que é assim de cabeça, mas são poucas. Então a gente não tem um leque de pessoas pra gente falar, olha, essa é a artista, a cantora que é assim, é trans, não sei o quê, vive isso. Não, a gente não tem. E os papéis que ficam também, né? Que fica relegado. Nunca é a protagonista que tá vivendo uma parada. A própria Fabiana Carla viveu lá, aquela virgem, né? Que é a. Como é que era o nome dela? Perséfone. Que era a virgem de Amor à Vida, né? Que com quase 40 anos, alguém ia tirar a virgindade dela, não sei o que, sei o que lá. E mesmo assim, ela fez um lindo papel e tal. Achei ótima a atuação da Fabiana, mas dentro desse lugar do estereótipo de a gorda que ninguém quer. Que ninguém quer. Então, infelizmente, eu tô falando agora por todas elas, imaginando essa situação. Tem a Débora Lan também, tem a Martha Twill também, tá? Will também. Elas são as poucas atrizes que estão subvertendo de alguma forma e nem
tem tanto destaque quanto outras atrizes, isso é um fato. Mariana Xavier. Que não tem tanto destaque quanto uma pessoa magra, isso é um fato. Então, assim, são 5, 10, a gente não conseguiu preencher 2 mãos. Sabe? E de pessoas que, obviamente, que elas são padronizadas, elas são colocadas dentro do comportamento cultural do padrão. Então, para elas vão normalizar o preconceito, o bullying, a gordofobia, o body shaming que elas sofrem, porque elas são as diferentes ali, né? Elas são a exceção. Então, eu ainda acho que até para isso mudar nesse lugar e em vários outros, demora, né? Por exemplo, eu que sou influenciadora na publicidade, cara, são poucas as agências que têm pessoas que pensam na gente. Sabe, quando eu participo de reunião com marca, assim, eu vejo as carinhas das pessoas tudo gordinhas. Assim, eu falo, sabe, muitas vezes não é, mas eu falo, cara, entendi, porque tem alguém na agência que falou, poxa, tem essa pessoa. Porque não é uma coisa massiva ainda, sabe? Então a gente ainda tá falando de um assunto que pra gente pode ser super natural, como você falou de bolha, mas ainda pode ser uma bolha. Ainda pode ser super um assunto de bolha. Então, é o que a gente quer, né? A gente quer que chegue mais gente, cada vez mais. O Thiago Abravanel, por exemplo, estava no Big Brother, falou a beça, inclusive falou dos meus livros, vendeu o livro a beça, obrigada, Thiago. E, tipo, falou muito sobre a pauta da gordofobia, foi tirado de mimizento na internet, mas falou direito, sabe? Então, assim, eu tô vendo que tá tendo espaço, sabe? Pra ser falado, pra ser cada vez mais esse assunto ir entrando. Mas porque aos não poucos. tem mais como não ser, né? Eu acho que assim... Não. Há uma pressão, acho que a mesma pressão, eu falo muito isso, parte da psicanálise, né, que eu entendo que assim, todo movimento que ele é transgressor ou que ele questiona, ele vai sofrer retaliação. Sim. E aí a gente vai vendo que assim, quanto mais retaliação tá vindo, significa que estamos avançando. Né? Assim, e aí não é a gente romantizar a retaliação, mas é a gente poder avaliar essa retaliação como uma resposta. Sim. E o que a gente quer é que não haja mais esse movimento porque é igual a coisa do privilégio, né? Que as pessoas sentem como uma ofensa, que é uma total falta de compreensão, né, social sobre as coisas. Porque ninguém está disputando nada, né? Assim, não estamos disputando, não estamos querendo, enquanto feminista, que os homens morram. Não estamos querendo, como pessoas gordas, que assim, que todas as pessoas do mundo sejam gordas. O oprimido não quer virar uma opressor. É uma coisa assim, de poder existir. Sim. Né? A gente falou aqui também, não lembro com quem que foi que a gente estava falando, que a questão não era ser o quê, mas era poder. Com Fred, lembrei. Com Fred. Foi com Fred, não foi, gente? Foi com Fred Nicásio. Ele estava falando que é sobre poder ser. É uma fluidez, assim, eu sou. Eu não tenho que me restringir nesse lugar que você me colocou. Que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando do entender todas as coisas que costuram o corpo, que são as palavras. Sim. Porque são as palavras que vão dizendo, né, assim, você é isso, né? E aí você vai querendo ser o não isso. Né? Você sei lá, tipo, eu sempre ouvi, você é desorganizada, você é maluca. Aí eu queria ficar assim, não, eu não sou desorganizada, eu sou organizada. Ou, não, eu sou maluca, eu tô certa, eu tô no... Sim. Tanto que quando eu fui criada, eu era gorda, eu queria ser magra, então eu não queria ser gorda. E quando eu comecei meu canal na internet também, eu só tinha o binário disso. Eu só tinha tudo que eu não queria ser. Então acho que é por isso, pra chegar nesse momento do Botox, que pra muita gente pode ser ridículo, de tipo, ai, olha, fez um Botox. Mas pra mim, eu fui tanto contra uma coisa... Que não é que, agora eu não sou mais... Aí eu mesmo me achei incoerente na minha cabeça em certo ponto. Porque, na verdade, você só tem a referência do que não quer ser. Eu não tinha referência do que eu queria ser. Nenhuma. Então, assim, acho que a gente vai construindo a gente vai sendo, né? Muitas pessoas falam isso, e é real. A gente vai se fazendo, a gente vai sendo a nossa própria referência. Hoje eu tenho outras pessoas que eu posso olhar e me inspirar também. Coisa que não existia quando eu comecei. Eu lembro só daquela Body Pose Panda, que é a Megan, que ela é da Inglaterra, e ela é a única pessoa que eu lembro que eu via antes e falava, e a Preta Gil. Mas a Preta Gil nesse lugar de, tipo assim, uma mulher gorda que existe e que já foi capa de revista, sabe? E tipo assim, cara, ela é importante. E é muito louco, né? Você vê, uma pessoa. Sim, e você viaja assim, eu lembro que a Preta, eu até falei sobre isso uma vez, escrevi isso, um post, falando que Preta Gil foi muito uma referência pra mim, assim, porque foi a primeira mulher, assim, que braba, assim, ela me parecia isso, que ela sustentava. E aí ela foi super atacada na época daquele disco e tal. E aí, depois, uns anos depois, fui voltar no disco pra ver o disco. Gente, ela era magra. Sim, e ela era uma gostosona, né? Tipo... Quais eram as nossas referências, né? Assim, de o que era uma pessoa gorda. Exato. Né? E aí, que é isso? Que a lógica da gordofobia, da pressão estética, ela não é
incide necessariamente sobre as pessoas gordas de cara. Ela incide sobre a pessoa magra, que você faz ela acreditar e faz todos acreditarem que ela é gorda. Porque aí, se ela é gorda, você é o quê, então? Exatamente. Né? Que é essa coisa das revistas que sempre venderam, né? Juliana Paz faz dieta. Juliana Paz é magra. Assim. Por que a dieta dela tá sendo pauta? Sim. Então vai deturpando toda a nossa ideia, E né? criando esse imaginário, né? Uma coisa que pensa muito... Tudo que você citou é um grande exemplo, mas no meu caso eu sempre via as modelos. Então eu via a Victoria's Secret Fashion Show, e aí lá a Candice Swanepoel em 2015, 2012, sei lá, com a barriga negativa, sabe? E aqui eu falei, caraca, como é que faz pra ter essa barriga negativa? Tipo assim, aí, dieta pra barriga negativa, exercício pra barriga negativa, e tudo. E na verdade, cara, se você não tiver biologicamente uma barriga negativa, pra você ter, você não vai ter. Nem cirurgia, às vezes, dá jeito, sabe? De um jeito, uma coisa que seu corpo biologicamente não vai ser desse jeito. Então, é muito louco. Eu ficava vendo o treino delas antes de desfilar, tipo, que elas não comiam, que elas só comiam alface com abacaxi a semana inteira, e tomavam milhões de shakes e tudo mais. Então, você acredita que aquilo vai me fazer ter aquele corpo, sabe? Você não pensa que existem pessoas naturalmente magras e pessoas naturalmente maiores, gordas, pessoas que são chamadas de gordas, mas não são gordas, são pessoas que tem muita gente que chama normal, mas acho que a palavra normal é péssima, mas que estão aqui naquele limbo, né? Mid-size. No mid-size, que eu já falei mal de mid-size, é mid-size. Que estão nesse lugar, sabe? De nem 8 nem 80, tô no caminho do meio. Não sou plus size, mas também não sou o tamanho regular. Então é difícil a gente se enxergar. A disforia de imagem, ela é ensinada e cultuada. Então, assim, se você não tiver algum problema com a sua imagem, com a sua aparência... Tem alguma coisa errada, como assim? Alguma coisa tá errada ainda assim, né? Sim. Se você não tem um problema, a gente vai criar um problema aqui pra você, porque você tá errado. E, infelizmente, é um dado. 96% das mulheres do mundo se odeiam, estão satisfeitas. Então, quem tá satisfeito? E aí as crianças, quando a gente fala de criança, é real. Tem um dado da Pretty Foundation, que é uma organização da Austrália, que fala que 38% das crianças de 4 ou 5 anos, aí me perdoam não saber a idade certa, mas é 4, 5 anos, já estão fazendo dieta. Então, assim, gente, tudo bem, não é a maioria, mas, pô, quase 40% de uma criançada aí com 5 anos. E aí eu vejo minhas seguidoras que já estão comigo há muitos anos, que começaram a ser mãe, começaram a ter filho. Xanda, a minha filha com 2 anos de idade, bebê, tá falando que quer ser magra. Xanda, eu tava passando a mão na barriga da minha filha, dando banho nela, e eu comecei a falar sozinha com ela. Ih, vai ficar barriguda, ninguém vai te querer. Eu falei isso pra minha filha, Xanda. E aí eu comecei a ver, caraca, as pessoas estão começando a perceber a criação nelas, criando os filhos. Então você vê que isso vai sendo passado de uma forma tão automática que você mesma vai se percebendo. Só que hoje eu acho que essa é a diferença. As pessoas estão se percebendo mais, estão tendo mais consciência. Sabe? Essa coisa de criar filhos feministas. Como é que a gente vai criar filhos, então, com menos preconceito, gostando mais de si mesmo? Porque foi isso que você falou. Eu não sei esse dado de cor, mas tem um dado da UK, lá do Reino Unido, que fala sobre o quanto crianças LGBTs, a porcentagem de como essas crianças elas são afastadas de uma vida normal, entre aspas. Então imagina pra gente, a gente não tem esse dado, né? Imagina que eu sou LGBT também, mas imagina pra pessoas LGBTs e gordas, e enfim, aí eu vou botando preta, enfim. Mas o quanto a gente é afastado de uma vida normal, quanto tempo eu tive que lutar para hoje eu falar, nossa, eu posso ter uma vida, me permito ser feliz, me permito viver. Né? Enquanto eu vejo meu irmão com 20 anos, uou, felizão, corpo livre, gay, e lá, e as amigas dele tudo livre. E dá não é uma inveja, não é inveja, porque eu tô muito feliz com a idade, vivendo o que eu tô vivendo agora, mas eu fico imaginando como seria se eu tivesse essa idade e com essa liberdade que tem hoje, que é vendida, não é vendida, é naturalizada para eles. Sexual, com a sua sexualidade, liberdade sexual também, e liberdade com o seu corpo. Ainda tem muita pressão, mas assim, é essa coisa do tipo assim, cara, eu quero viver. Eu posso me odiar. Tem gente até que faz até brincadeira sobre isso. Eu me odeio, mas eu vou viver, eu vou exercer meu direito de ser feia, eu vou sair, entendeu? Então, isso é muito legal, sabe? Dá um saudosismo do que eu nunca vivi, de ter essa idade nessa era.
Eu tenho essa pira, que hoje em dia, por ter mais, a informação ser mais difundida, né? Eu acho que esse pessoal mais jovem, eles já entram no jogo num outro lugar. Outro lugar. Assim, que é um lugar de mais sabendo identificar as ciladas, as armadilhas. E você estava falando disso, que é uma outra pergunta também, assim, você falou que depois dessa relação com o seu corpo, você foi viver a sua sexualidade. Sim. E que eu acho que é muito importante, eu queria só que você falasse um pouco sobre isso, sobre as coisas da sexualidade, que pra gente chegar no outro ponto, que eu acho que é massa, e que eu tenho falado muito aqui com as pessoas todas também, porque pra psicanálise a sexualidade, a libido, não tem a ver com o sexo, tem a ver com a sua capacidade de realizar e de ter prazer. E eu acho que isso tem tudo a ver com o corpo. Porque se a gente submete o nosso corpo, nós mulheres, né, sobretudo, a um regime constante de masoquismo, de dor, é isso, né? Assim, é o sapato apertado, é o passar fome, é o fazer o procedimento. Se a gente submete o nosso corpo a isso, a gente nunca vai se sentir capaz, potente, nem realizada de fazer nada, de exercer a nossa sexualidade na vida, o nosso tesão. Né? Mas fala um pouco disso, assim, de como é que foi, como é que se deu essa sua, mais do que a descoberta, a vivência da sua sexualidade. Quando eu não sou astróloga, mas eu sei que na casa 5 é a casa do sexo, é a casa da realização, é a casa da criação. Então, eu sempre fui uma pessoa muito realizadora mesmo, como você falou, de fazer as coisas. Vamos lá, faz aqui. Só que nessa parte do sexo eu não era. Então, assim, tanto que na época que eu era católica, eu quase fui freira, né? Eu ia ser freira do convento das Carmelitas Descalças Enclausuradas. É real o nome do convento. E eu ia... Pra mim, a castidade era tranquilo. Pra mim, era a coisa mais fácil de viver, porque... gorda mesmo, ninguém me queria, já era da igreja. Falei, 2 passos pra eu ser uma santa, e é isso, quero ser santa, beata. E graças a Deus eu não fui, né? Porque eu tinha que obedecer. Aí, quando tinha a regra da obediência, eu falei, não quero ser do convento. Mas essa parte da sexualidade, pra mim, sempre foi uma questão. Até hoje eu vejo que eu lido com isso, assim. Eu sou muito puritana na minha cabeça ainda, sabe? Então, eu tenho umas coisas que quando eu vejo alguém um pouco mais assim, eu já acho que é vulgar na minha cabeça. E não acho que é, sabe? Eu sei que não é. Mas automaticamente tem aquele pensamento de tipo assim, ai, que piranha, que vagabunda, né? Sabe? Eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, uma amiga minha, vou dar pra não sei quem, vai dar pra não sei o que lá. E eu assim... Caraca, eu não vou andar mais com a fulana não, que ela é piranha, você acredita? Sim. E eu vivia isso, e eu tenho até hoje, meus amigos zoam comigo, que falam, Xanda é freira. Eu tenho até hoje um negócio de, tipo assim, de ter vergonha. Até hoje eu lido com algumas vergonhas, tanto na parte do sexo, quanto eu comigo mesma, assim, sabe? De me sentir sensual, de querer me ver nesse lugar. E eu tô falando isso até porque eu tô lidando com isso, e eu acho que é uma desconstrução diária. E não é fácil, entendeu? Por mais que eu me sinta gostosa, maravilhosa e tal, não sei o que, não é todo dia, não é toda hora. Então, acho que essa conexão também com o sexo de fato, assim, tal. Pra você ter uma ideia, eu me masturbei pela primeira vez com 23 anos. Eu já tinha transado, já tinha vivido um monte de história, mas eu nunca tinha me tocado. Eu nunca tinha, tipo, eu lembro de ver no Google onde tá o meu clitóris. Isso é clitóris. E eu não tinha lubrificado nada, gente. Foi uma coisa horrível, eu me machuquei, fiquei toda assada. Mas foi bom, depois de 40 minutos foi bom. Porra! Hoje em dia, né, o negócio, você bota um negocinho ali, né? 30 segundos, minha filha. Sugador de clitóris, é tudo de bom. Tem todos que existem. É muito bom. 30 segundos, tem nem graça. Às vezes tem nem graça, né? Você não sente nada, é tão rápido. Mas, menina, 40 minutos. Então, assim, eu tive muita questão, assim, de tocar o meu corpo, até porque eu odiava, né? Então, assim, você se dá prazer é o auge. Né? Tem gente que até acha que é humilhação, que é você, então porque não tem ninguém pra transar comigo. Não, na verdade, eu acho que se dar prazer é o auge do empoderamento de você se amar. Tipo assim, caraca, eu mereço, eu estou transando comigo. Sabe? E aí foi uma coisa que minha filha, quando eu descobri isso, eu comecei a me conectar muito, muito nesse lugar. E adoro. Tanto que transei com muita gente. Tive uma fase de finalmente ser uma piranha, sabe? A piranha que eu era minha amiga. Falei, então eu vou ser piranha. E aí ainda era hétero na minha cabeça, né? Eu tava discutindo a minha sexualidade, de querer ficar com mulheres, mas eu nunca avançava nisso, porque eu levei muito tempo pra entender que a minha maior realização, ainda na minha cabeça, só entendi na terapia, era o casamento. Então eu queria um cara, eu sempre falava que tinha que ser mais macho do que eu, mais homem do que eu, maior do que eu, mais gordo do que eu na minha cabeça, tipo assim, muito mais do que eu, porque eu já era, né? Não o cara, mas eu já era muito autoritária. Eu sou uma pessoa muito autoritária, muito a pessoa que manda, sabe? Não que eu queira ser, mas eu tenho esse perfil. Então eu nunca só encontrava homem bobão. Tudo bobão, tudo submisso, que, né? Geralmente é o que é mesmo. E tudo assim. E eu ficava, gente, será que eu gosto desses homens? Mas eu era legal, o sexo era bom. Então, tipo assim, é por isso que eu não sei se eu falo que eu sou lésbica, mas agora eu tô falando aqui. Mas a fluidez as pessoas não entendem. Entendeu? Então, assim,
Eu posso ser pan. Eu sentia prazer sexual com um homem, mas eu não senti vontade de ter afeto. Sim. Eu não senti nenhuma necessidade de, meu Deus, de eu não viver quero... uma relação. Eu não quero que esse cara more comigo. Eu quero que ele Sim. me case comigo e me fale pra todo mundo da igreja que ele me ama. Entendeu? Eu quero viver a realização do Vestida pra Casar, 90 Dias pra Casar, todos os programas do Discovery Home Health. Porque eu queria realmente que alguém falasse, essa aqui é a mulher da minha vida. E só depois de Caroline na minha vida, eu já tinha me descoberto. Ficando com uma mulher pela primeira vez, e única, no caso, casei, né? Que aí vivi todo o clichê, sapatão. Ficando com uma pessoa, não sei o quê, que eu entendi isso, vendo Vestido pra Casar, no Discovery Home Health. Aí eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, é por isso que eu tava tão presa ainda na minha sexualidade. Que você entendeu que o que você queria Eu era queria casar. um cara me assumindo na igreja pra todo mundo. Pra mim, isso era o auge, do tipo assim, essa é uma mulher vitoriosa, entendeu? Então, aquilo, mesmo eu já tava com a Caroline, mas aquilo foi o baque do tipo assim, caramba, era isso que eu queria. Então, tipo assim, é a primeira vez que eu saí com Carol na rua, eu tive vergonha. Carol é mais baixa do que eu, mais magra do que eu, e não é homem, né? Então, assim, não é um homem cis, né? Então, no caso, quando tava do meu lado, assim, eu lembro de alguém me reconhecer na rua e eu ficar com vergonha. Isso tem muitos anos, né, gente? E eu falar na terapia isso, e eu falava, caraca, eu sou muito preconceituosa. Eu achava que eu era aliada. E eu tenho muito preconceito, tipo assim, que foi ensinado, né? Então, tipo assim, aquela vergonha do tipo assim, caraca, minha mãe vai achar o quê? De eu estar com uma pessoa pequena, sabe? Tipo, tinha que ser porque todo mundo falava pra mim, você é tão grandona que você tem que ter um cara maior do que você. Então eu esperava aqueles homens gógoros, sabe? Que era aquilo que era homem pra Alexandra. E eu ficava só olhando nesses caras que pareciam um Chorão do Charlie Brown Jr., era meu sonho. Eu ficava mirando no Chorão, assim, eu quero o Chorão. E nunca achei, né? Mas assim, só uns bobão lá. E aí foi isso, assim, foi uma pessoa completamente o inverso de tudo que eu quis. Fui eu que dei em cima de Carol, fui eu que fiz tudo, então ninguém, não tem explicação, sabe? Pra isso. Então, pra mim foi uma barreira que, quando ela foi ultrapassada, eu falei, nossa, olha a minha vida, sabe? Eu não consigo nem lembrar dessa época. E foi tão legal viver de toda forma, apesar de me descobrir, viver essa fase piranha foi importante pra eu desconstruir essa chão da freira, que ainda existe um pouco, mas desconstruir essa coisa de dar pra alguém que eu marquei no Tinder, viado. E vamos lá, vamos transar. E andar na casa pelada, ai, cadê a camisinha, sabe? E tipo assim, caramba, eu sou muito piranha, eu sou muito piranha. Eu sou muito piranha. E foi muito bom, eu não tô falando pra você ser piranha, mas se você quiser, mas com cuidado e camisinha. Mas assim, sabe, foi tão legal viver essa piranhagem também, que durou muito pouco tempo, gente. Eu falo isso pras pessoas, meus amigos, sabe, Alexandre, foi alguns caras, sabe? Não foi todo dia, pra mim. Mas é que pra você foi o auge, pra mim foi o auge, da sabe? freira. Saí de freira pra dar pra pessoas que eu conheci outro dia no aplicativo. Muito cuidado. Então, assim, é uma descoberta. É você se conhecendo, é você se entendendo. Não é do dia pra noite. Também não é você, eu ouvi isso aqui tudo que elas estão conversando e agora eu vou me amar, vou me aceitar, vou dar pra todo mundo, vou me masturbar, comprar um negócio de sugador de clitóris, é ótimo. Só que eu acho que é uma reconexão com o nosso corpo. Sim. E tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de muitas etapas, né? É isso, é o conhecimento da sua história, que é o autoconhecimento. Em terapia, né? Em nenhum momento você deixou de falar aqui da terapia, isso é muito importante. Né? Você também fala muito isso no seu Instagram, nas suas redes, sobre a importância da terapia. Você tá falando sobre essa coisa dessa reconexão sexual, que eu acho que é importante. Eu acho que toda mulher tem que se masturbar sim. Ela tem que conhecer o que ela gosta, como que é sentir prazer. Exato. Porque se a gente não sabe como que é possível sentir prazer, a gente nunca vai ter como saber se o que a gente tá fazendo lá na cama, isso é bom ou ruim, né? Assim, fica parecendo que assim, é o que tem, né? Essa conexão com o corpo, disso, de botar um biquíni e ir na rua e viver, né? Você recentemente postou um vídeo de um dia que você falou que fui na praia pela primeira vez sozinha. Sim. Cara, são pequenos ganhos que mudam muito. A nossa, porque vão trabalhando assim, autoconfiança. Eu me basto, assim, né? A minha vida funciona comigo. Porque isso você falou, até você falou da astrologia da casa, é isso, né? Assim, se o sexo e a realização profissional tá no mesmo lugar, para as mulheres tá mesmo, né? Exato. Porque é isso, a gente é criada para ser esposa. Porque a gente entende que o nosso valor é dado para um homem. É um homem que diz, se um homem te escolheu, então você é boa. Mas você é boa pra ele tirar, porque aí o que a gente entende é isso, né? Que aí o cara se utiliza das nossas forças e a gente vai perdendo a capacidade de realizar, né? Eu vejo muitas mulheres que empobrecem depois de casadas, que desistem da vida, depois de né? casadas. Desistem dos sonhos. Sim, porque estão no lugar da bela recatada do lar. Então, acho que essa coisa que você está trazendo
de poder viver a sexualidade, e a gente tá falando aqui nesse amplo aspecto, né, assim, de viver a sexualidade no sentido de vai viver o seu tesão, que eu acho que isso e a gente sente, cara, isso é muito intuitivo, instintivo quase. O prazer não engana. Não. O prazer não engana, assim, isso é bom, eu quero estar aqui. Você me falou esse negócio aqui, não me bateu bem, eu não quero ouvir isso. Eu tô realizando essa parada, isso aqui é bom. E sabe aquela coisa também que a gente tava falando, de que às vezes a pessoa não percebe a gordofobia que ela viveu? Às vezes a gente não percebe que a gente é LGBT. Porque assim, eu só consegui entender que eu era LGBT olhando toda a minha história de novo. Entendendo porque é isso, você é ensinado a ser de um jeito pra tudo. Então eu tive que olhar toda a minha história de novo e falar, caraca, aquela minha amiguinha da escola, eu tava afim dela. Aí lembrei eu lembro que eu contava pro meu pai, militar, que eu era lésbica. Aí meu pai falou, Xanda, mas lembra na época tal que você era apaixonada pela fulana? Eu lembro de você chorando na cama falando que amava fulana, uma mulher. Eu nem lembrar. Aí Então a gente meio que é apagado, sabe? Sim. Eu lembro de todo mundo falando pra mim quando eu era adolescente que eu era... você parece um menino, você é toda pra frentex, né? Falava, você é toda assim, porque eu era meio aquela gorda valentona, meio fingindo, né? Que nada me bate, eu já era empoderada, mas eu fingia que era. E eu parecia um menino pros outros. Então os meninos falavam, você é lésbica? Aí eu, não, Deus me livre. Então a gente é ensinado a não olhar pra isso. Eu fui descobrir minha sexualidade com um homem hétero, branco, cis, que é o Álvaro, que era meu terapeuta. Ele morreu de Covid no ano passado, infelizmente. Mas ele foi um cara que, assim, através de um cara, completamente o inverso, ele falou assim, e aí, vamos pensar sobre isso? Vamos discutir. E eu gosto muito de fazer vários tipos de terapia, né? Então, a terapia que eu fiz com ele era uma terapia... Ele era fundador da bioenergética. Sim. Então, era muito legal, porque foi literalmente socando um colchão que eu descobri minha sexualidade, sabe? Pensando nas coisas que chorava e tal. Eu gosto muito disso, assim, de tipo, literalmente saiu de mim, sabe? Então, é isso. A gente precisa aprender também, às vezes, lidar com as coisas que a gente não tá querendo olhar. Eu recebo muito essas mensagens, sabe? Xanda, tenho os seus livros, nunca li. Vejo o seu negócio, não vejo nenhum vídeo, só te sigo. Tenho vergonha, tenho medo de me olhar, tenho medo do que isso vai bater em mim, de me engatilhar toda. Sim. É isso, às vezes a gente não tá preparado mesmo. Será que a gente tá preparado socialmente pra viver essa liberdade com o corpo? Mas você vai ter que se encontrar com isso, né? Em algum momento. Tipo, você contou essa seguidora, né? Assim, ela te seguia, mas ela se pegou falando com a filha. Então, assim, aquilo que não é dito, né? Eu falo isso como psicanalista. Aquilo que não é dito se faz dizer por nós. É isso. Aquilo não foi dito por ela, assim, na terapia dela, ou no comentário no seu post. Nossa, minha mãe me dizia que eu era... Aquilo não foi dito. Mas em algum momento, escapou da boca dela. E você se vê fazendo aquilo. E não é bonito, né? A gente vê as nossas caras, porque é ver as nossas dores também, é ver como que a gente reproduziu. Nossa, eu reproduzia muito, assim, de falar de essa coisa do piranha também. Eu vim de uma cidade interior, e era isso, tipo assim, eu fui perder minha virgindade com 19 anos. Era isso, era assim, nossa, que piranha, gente, que vai ter que casar. Transou, vai ter que casar. Sim. E as noias que batem, né? Assim, o sexo é um momento sempre de noia, que é, e se engravidar, fudeu. Exato. E se, meu Deus... Nunca é prazeroso. Nunca é prazeroso. Se ele me mandar mensagem no dia seguinte, se ele me achar que eu sou fácil, que eu sou... Então entra uma coisa assim, você não tá ali vivendo o prazer. Então, a gente reproduz mesmo. E a gente segue reproduzindo, né? Assim, até hoje, certamente eu tenho coisas que eu me pego pensando assim, nossa, caraca, close errado, bateu isso aqui, mas é que está em nós. Sim. Então, acho que é olhar pra eu nossa até história. hoje, gente, ninguém é santo, não. Eu lembro que eu tava vendo televisão outro dia, vendo algum programa, aí eu falei, caraca, a fulana emagreceu, né? Tá estranha. Aí eu falei, caraca, Alexandra. Então, assim, a gente não vai deixar de reparar. Você vai olhar a Adele emagreceu. Você não vai deixar de achar chocante. Caramba, ela era uma mulher gorda, agora ela tá magra, super magra. Agora, como é que você lida com o seu choque, né? Sim. Então, assim, é natural a gente comentar, é natural a gente perceber, a gente ver. Mas como a gente trabalha isso, né? Então, tipo, eu comentei uma pessoa falando que ela tava magra e tava esquisita. Sim. Estranha. Isso não é legal, sabe? Não é legal você chegar pra uma pessoa e comparar. Então eu posso falar que a pessoa. Não posso fazer piada com gordo, não posso fazer piada com magro, eu posso zoar. Não é. Não é sobre isso. Mas é tão entranhado na gente que eu, com meus amigos, corpo livre, tava falando umas besteiras. E eu acho que a diferença é essa, a gente se saca falando. Tipo assim, na hora que eu falei, pô. E isso com qualquer preconceito, com qualquer coisa. Às vezes a gente é capacitista.
E às vezes nem sabe que tá sendo, né? Essa é a verdade. Às vezes a gente é racista, porque a nossa sociedade é racista. Então eu não tô normalizando que, gente, às vezes acontece. Mas fazemos coisas automaticamente de formas que a gente nem percebe às vezes. Sim. E isso é perigoso em determinados momentos. E essa importância da rede, mais uma vez. Exato. Né? E de uma rede de afeto, né? Assim, de pessoas que estão ali dizendo assim, amiga, pera, não é bem isso, né? Assim, pera, a gente aqui entre nós, a gente fala umas coisas assim, não, isso aí não, close errado. Exato. Que é importante você ter pessoas ali que vão ponderar e não que vão apontar, né? Eu convivo com muitas pessoas trans e pessoas que estão transicionando e que transicionaram recentemente e tal. Então, assim, é comum você chamar uma pessoa até outro dia de um nome e num pronome, você errar. É comum. Uma coisa que eu aprendi também com essas pessoas que eu convivo é tipo assim, meu amor, eu sei que você não quer errar. Você tem um privilégio aqui, você pode errar. Eu sei que você não tá querendo me machucar. É diferente de quando eu tô na rua e alguém quer me matar. Porque eu tô falando que eu sou um homem e, na verdade, as pessoas acham que eu sou uma mulher, ou vice-versa. Não tô dizendo que beleza, vamos todo mundo errar. Não. Só que é isso, como você falou, de uma rede de afeto, de apoio, sabe? Claro que também tem um limite, né? Tem um ponto. Hoje em dia eu não erro mais o pronome, por exemplo, de algumas pessoas que até outro dia eu errava. Porque você vai... Isso falando pra famílias também, pessoas que convivem, é óbvio. Pô, uma mãe que até outro dia chamava alguém de Carlos, por exemplo. Chamar a pessoa de Angélica, do nada, é difícil. A pessoa vai, calma aí. Não é Carlos. Você vai errar. Aí você vai, às vezes, criando um apelido. Você vai criando um outro nome. E você vai tentando fazer o máximo pra você acolher aquela pessoa. Tem gente que não, né? Inclusive gente da família que trata mal, continua falando o mesmo nome. E aí a gente acaba... Então, assim, eu acho que em todos os lugares a gente tenta... Isso que você falou é muito importante. Ter uma rede de afeto, uma rede de apoio, onde você possa ser você mesmo, onde você possa botar um cropped e ir pra praia. E ninguém falar que, tem falta de bom senso, sabe? Onde você possa ser você. E é engraçado que eu tenho uma bolha tão grande nesse lugar, assim, tão grande não de muita gente, mas tão rica e diversa, que quando eu saio desse mundo, parece outro mundo. Sabe? Quando eu vou pra um festival, às vezes até LGBT, de pessoas que são... Eu falei, gente, parece um monte de Barbie. E aí quando você vê, não tem problema, eu amo Barbies. Mas essas Barbies não gostam da gente. E essas pessoas olham pra gente como se a gente fosse assim... Por que você está aqui, ainda mais de cropped, mostrando o seu corpo? Que absurdo, quem é você? E aí quando você sofre gordofobia de uma galera que teoricamente é da sua comunidade, ou de, às vezes, mulheres também, e tipo... Você fala assim, caraca, eu tô vivendo numa bolha, sabe? Então é isso. Eu acho que a gente, todo mundo, sempre que você vê uma mulher gorda, fora do padrão de cropped, de biquíni, você, nem que na sua cabeça você bate palmas e fala assim, é isso aí. Porque é inspirador mesmo, inspira outras pessoas mesmo, não é a ser gorda, mas a ser livre, sabe? Mesmo que você queira emagrecer, você quer emagrecer 100 quilos, beleza, meu amor, mas vai na praia hoje, vai curtir hoje, vai curtir o seu corpo, sabe? E é difícil falar isso também, porque é muito fácil falar e alguém falar, beleza, eu fui na praia e sofri gordofobia. Eu não tenho o jeito de como você lida com isso. Não gosto de lidar com isso. Realmente, isso é uma coisa que Mas aí a rede também é uma coisa que ajuda, né? Rede. Assim, de você estar entre pessoas. Eu acho que isso é muito clichê. Isso que a gente tá falando é muito clichê, mas de o novo, clichê é não é muito clichê óbvio. à toa. É muito... As pessoas, isso não tá implantado ainda. Né? Essa coisa do seja você mesma. Porque tem a ver com isso, com as relações. Porque você falou isso no começo, né? E eu falei isso também com a Letícia aqui. Que numa rede de mulheres, um grupo de mulheres, a gente vai estar falando isso. Sobre a dieta da moda, sobre, nossa, eu boto essa unha também. Vai no meu médico e esse passa receita boa. Esse emagrece 20 quilos 2 dias. Mas a gente não tá fortalecendo os nossos corres, né? Eu falei isso com a Marcela, que ela fala que ela é Virgínia do Vale. Eu falo assim, isso não tá posto para nós mulheres de fortalecer uma corre da outra, mesmo quando a outra é sua companheira. Exato. Né? Assim, isso não tá. Então, acho que esse clichê do você poder ser você mesma, gente, isso é revolucionário. Porque isso é muito difícil de ser posto em prática, porque se desde as nossas relações primárias lá, com a família, a gente vai tendo que ser outra coisa, porque é isso que desejaram pra nós. Eu vejo se reproduzir entre amigos também. Pessoas que não são transparentes, que sentem vergonha, que sentem... Então, assim, isso de a gente apostar na beleza de ser a gente mesmo, assim, sem julgamento, com acolhimento, com afeto, a gente vai crescendo junto, sabe? Assim, então, acho que essa é uma coisa que
eu acho que é muito urgente a gente colocar para as pessoas, construam suas redes, e essa rede só é construída com honestidade. Porque se você tá segurando aqui o close com seus amigos, você não tá construindo uma coisa honesta, você não tá construindo um vínculo. Então, assim, coloque a sua vulnerabilidade ali nos espaços que parecem seguros, que eles vão se tornando cada vez mais seguros, né? E aí, pra gente ir caminhando nessa coisa da rede, seremos nós aqui hoje a rede de uma pessoa que pediu um conselho. Então, vamos ao conselho que foi perguntado. Pergunta pra você, que é uma pergunta que você deve receber muito lá, porque eu já vi você respondendo essa pergunta. Engordei na pandemia, que na pandemia também teve muito isso, né? Teve a coisa da lipolaed, e teve a coisa assim de, gente, as pessoas estavam tentando sobreviver, né? Assim, e os comentários eram esses. Eu vi muito anúncio disso, assim, engordou na pandemia, cuidado com a saúde na pandemia. Sim. Assim, as pessoas estavam tentando sobreviver. Engordei na pandemia e não tenho conseguido aceitar o meu corpo. Como começar esse processo de aceitação? Olha, eu tenho 2 livros daquela. Não, é porque é muito difícil falar isso agora, que é assim rápido, né? Tanto que o livro que eu lancei na pandemia é Comece a Se Amar. E eu escrevi durante a pandemia e ia trazer ele por conta da pandemia, que foi uma situação que a gente viveu muito atípica. Sim. E muitas pessoas, assim como ela, engordaram na pandemia. E teve gente que emagreceu, teve gente que adquiriu vícios. Teve gente que ficou doente, teve gente que ficou muito mal, de saúde mental, depressiva. E até crianças, né? Porque foi um período muito longe social, da gente deixar de fazer coisas por nós. Enfim, sabemos o que vivemos. Mas nesse quesito do corpo, muita gente engordou e está enfrentando também a vergonha, o constrangimento de ter engordado e estar vendo pessoas pela primeira vez. Sim. E de estar pela primeira vez, tipo, nossa, você engordou. E as pessoas falam, né? Você engordou, você emagreceu. Eu mesmo engordei, emagreci na academia também. Meu corpo mudou muito. Uma coisa que eu poderia dar como dica, é muito difícil você... como que eu vou começar a me aceitar depois que eu engordei? Eu só acho que eu vou me sentir bem se eu emagrecer. Beleza, se você quiser emagrecer tudo que você engordou, emagrece. Só que eu acho que a diferença você não vai emagrecer do dia pra noite o que você engordou do dia pra noite. Infelizmente, essa matemática ela não é justa. Então vai levar tempo pra você emagrecer, pra você voltar no corpo que você queria voltar. Beleza, não tem problema nenhum nisso. Só que não entre nessa pressão. Na pressão de querer emagrecer, na pressão de querer ter aquele corpo logo. Tenta realmente pensar na sua saúde. E se você emagrecer, provavelmente vai ser uma consequência de você fazer esse movimento. Porque é bom a gente também pensar na gente acolher um pouco o nosso sentimento. Acolher, não é acolher comer 200 quilos de sentimento, gente. Mas entender que, cara, tem dias que tem frequência, contexto, quantidade das coisas. Quando a gente fala das regras da alimentação intuitiva, eu aprendi isso com a minha nutricionista, Marcela, tem a ver com frequência, contexto, quantidade, como que eu tô comendo. Cara, qual é o contexto? É uma pandemia. Qual é a frequência? Beleza, tô comendo um pouco demais. Acho que eu exagerei aqui. Acho que eu tô com algum transtorno alimentar. Procura uma ajuda de uma nutricionista, uma psicóloga, alguém que entenda e possa lidar com as suas emoções, porque no fim das contas, a gente tá falando provavelmente, não sei, pode ser um problema hormonal, pode ser um problema de saúde, mas de emoções, principalmente porque tá relacionado à pandemia. Sim. Então, a pandemia foi um momento que mexeu muito com a gente. Você deve ter vivido várias pessoas clinicamente também falando sobre isso, e a gente tá vivendo até hoje as sequelas disso, que teoricamente nem acabou ainda, né? Então, é muito difícil. Eu lembro de falar sobre, caramba, as pessoas estão morrendo e tem uma galera preocupada em fazer lipoled e emagrecer. Só que ao mesmo tempo, cara, você tá em casa, sozinha, comendo. Muitas vezes a pessoa tá comendo, engordando, né? Porque tá comendo demais, um pouco demais, não se exercitando. E a pessoa realmente entra num mood, num humor ali de depressão, de se sentir mal. Então, na verdade, eu acredito que o caminho é você começar a se fazer bem. Sabe? Você começar a se permitir. Faz um exercício, sabe? Fazer uma terapia, realmente procurar ajuda para que você se entenda. Porque, no fim das contas, a gente vai engordar e emagrecer mais quantas vezes na vida? Sim. Sabe? Eu também lembro de corpos meus do passado que eu já tive. Quando eu era adolescente, antes de botar o silicone, como é que era meu peito antes. Eu fico lembrando como é que era meu corpo natural. Não tem tanta lembrança, mas eu sinto falta às vezes. Como você falou da Preta Gil, eu também era magra. E eu achava que eu era gorda. Sim. Sabe? Quanto mais eu tentei emagrecer, mais eu engordei. Então, quanto mais a gente tenta ser padrão, mais a gente acaba deformando o nosso corpo, como foi o meu caso da lipo. A gente acaba se agredindo mais, se violentando, se machucando. Então, até que ponto, sabe? Tenta fazer esse emagrecimento também a partir de um olhar corpo livre. A partir de um olhar de que, cara, beleza, não vamos botar uma meta de vamos perder 10 quilos até amanhã, mas, cara,
6 meses, 1 ano, se reconecta com o seu corpo, com a sua alimentação, com o exercício físico. É possível, sabe? É possível. Então não é sobre não emagrecer. Sim. Sabe? A pessoa vai se sentir mal. Você deve lidar com pessoas assim, né? De querer emagrecer. Como é que você lida? Que conselho você daria? É porque eu não acho que é um problema da pessoa querer emagrecer, né? Eu acho que essa pergunta, né? Eu gosto muito disso, né? De pensar como as perguntas são feitas. E por ela ter situado a coisa do engordei na pandemia. Né? Assim, não é a coisa do... Então ela tá trazendo que ali alguma coisa atípica foi. E eu vejo isso, eu acompanhei isso na clínica, pacientes. E na pandemia eu me mobilizei muito, porque eu localizei que tinham sofrimentos que estavam sendo postos ali, né? Então, assim, tinham sofrimentos muito vinculados à violência contra a mulher, que é muito uma pauta que eu trabalho muito. E cresceu muito, E cresceu muito. E aí, na pandemia, eu criei 2 coletivos. Um coletivo de advogadas, um coletivo jurídico para prestar assistência jurídica a mulheres vítimas de violência doméstica. E um coletivo de psicólogos para atender voluntariamente mulheres vítimas de violência doméstica. Eu falei assim, cara, na pandemia é isso. A mulher tá em casa com o agressor. E aí, isso... Então, assim, essa mulher... Talvez ela hoje esteja dizendo, engordei na pandemia. Talvez uma dessa mulher aqui seja uma mulher que foi agredida pelo marido. Então, assim, o que eu diria, eu acho que é importante, que assim, eu acho que o corpo, ele é costurado de palavras. E eu acho que a gente precisa ressuscitar um pouco essas palavras. Então, por exemplo, essa mulher que está dizendo que tem uma questão do corpo, que ela reveja essa pandemia. Quais dores ela viveu? Olha o que ela sobreviveu, né? O que ela atravessou. Então, assim, quando ela começa a se dar conta disso, ela começa a se ver. Porque eu acho que a grande questão das pessoas que estão tentando emagrecer ou tentando mudar alguma coisa no seu corpo, elas já começam um processo entendendo que elas estão erradas. Eu sou feia ou eu sou um fracasso. E mirando no que elas querem ser e não no que elas são. Isso. Quando, assim, cara, eu corri uma maratona. Eu, me separei desse homem abusivo. E aí as coisas começam a caminhar de uma outra forma. Né? Assim, você não vai se olhar de uma forma depreciativa. E aí vai ser intuitivo você levar seu corpo para onde você quer levar. Exato. Se emagrecer ou se não emagrecer. Ou se né? Então, acho que essa mulher, ela precisa retomar a posse das palavras, né? Assim, e do que ela atravessou e do que ela viveu. E isso que a gente colocou, né? Assim, a dimensão do ser. Quem ela não é um corpo. Ela tem um corpo. E eu acho que isso é... Por ela ter, ela pode fazer o que ela quiser com ele. Sim. E isso quando a gente entende isso, real, e isso não é feminismo liberal, né? Que é algum dizer. É real. Eu tenho um corpo, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Se eu quiser agora, eu posso emagrecer. Porque eu quero emagrecer meu corpo. Agora eu não quero emagrecer, eu quero ficar assim. Então, entenda isso. A sua dimensão do ser. Né? Eu acho que isso é grandioso. Fica esse conselho aí, então. Fica esse conselho. Procurem terapia. Sigam a Xanda. Fala aí, Xanda, seus canais, que tem o Movimento Corpo Livre também. Alexandrismos, Movimento Corpo Livre. E é isso. Você quer começar a se amar, meu amor? Começa. Tem uma coisa que é um clichê, mas clichê não é clichê à toa, como a gente tá falando aqui. Você vai viver a vida inteira dentro desse corpo. Desse mesmo corpo aí. Então, meu amor, se você não fizer um esforço pra gostar de você mesma, quem vai fazer? Não sei. Porque eu tive que me esforçar e tenho me esforçado todos os dias. Eu tô aqui na pandemia, virou um dia de cada vez o meu lema. Porque é isso. É um dia de cada vez, que é o lema da galera do Alcoólico Anônimo, do Narcótico Anônimo. E pra isso também, porque pra gente... a pessoa que se odiava anônima, agora não é mais anônima, entendeu? Então agora todos os dias a gente vai se recuperando e falando, não, cara, é mais um dia que eu vou tentar não reproduzir isso que eu fazia contra mim, de não entrar nesse mood, nesse lugar. Só dessas paradas de fazer dieta, pra mim, já foi uma grande conquista, porque aquilo era o que mais me machucou na vida, era isso. Sabe? E repensem as pessoas, o feed, né? Eu falo isso muito. Repensem o feed de vocês. Quem você segue? Entra lá no perfil da Xanda, no perfil do Corpo Livre, do Movimento Corpo Livre, no meu perfil das pessoas que eu sigo lá. Vai lá e procurar outras referências, né? Pra que você se enxergue nos espaços. E aí você não pode ser o que você não pode ver, né? Sim. Então tá aí o recado posto. Sigam a Xanda. Muito obrigada, Xanda. Obrigada. Amei. Agora, para uma próxima, falaremos do novo livro. Sim, com certeza, né? Tem tanto livro, meu filho. Com certeza vamos lançar mais livro. É isso, para que um dia aí no futuro o pessoal fala, caramba, olha, no passado tinham que falar dessas coisas. Olha só. Sim, é isso, deixando um legado. Até o próximo episódio, gente. Obrigada.